Ok? Bom dia então a todos, eu sou Fábio Pesavento, coordenador do Núcleo de Economia Empresarial, e hoje, obrigado, e hoje vou mediar o debate. Muito obrigado. Empreendedorismo, Estado e Indivíduo. Então, esse evento da sequência, a Semana do Internacionalista da SPM Sul, e para o debate foram convidados a professora Glaucia Campregger, que possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Viçosa, com mestrado e doutorado pela Unicamp, com temas de desenvolvimento lógico e histórico da ontologia do trabalho em Marx e para uma crítica da economia política do não trabalho. Trabalhou por 12 anos na Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, de onde afastou-se para atuar no Executivo Estadual do Rio Grande do Sul, Governo Livre. Tornou a academia para lecionar a área de macroeconomia e economia brasileira na graduação e pós-graduação dos ensinos, e atualmente leciona na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Economia, pesquisas de temas relacionados às novas formas de articulação do trabalho, como empreendimentos solidários e os arranjos produtivos locais, do nosso amigo Casselato, da UFRJ. O outro palestrante é o Fábio Osterman, é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, hoje também estudou Economia, graduado em Liderança para a Competitividade Global pela Georgetown University, nos Estados Unidos, e em Política e Sociedade Civil pela International Academy of Leadership, na Alemanha. Mestrado em Ciências Sociais e Ciência Política pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, e atualmente diretor executivo do Instituto Ordem Livre, presidente do Conselho Consultivo dos Estudantes pela Liberdade, o EPL, e conselheiro fiscal do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE. A dinâmica do evento é bem simples, cada palestrante terá 25 minutos para uma exposição inicial, e o restante do tempo, aproximadamente 50 a 40 minutos, para perguntas do auditório. Eu peço que as perguntas direcionadas, eu vou ficar com o microfone, vou circular e começa a brincadeira. De novo, eu gostaria de agradecer a presença dos convidados, dos alunos, dos professores, dos demais presentes, e desejo a todos um excelente debate. E eu passo a palavra de imediato à professora Glaucia, agradecendo novamente a professora pela participação, e é aquela hora que a gente bate palma com isso. Gente, a ideia aqui de ter esse esquema do quadro é só para vocês irem acompanhando onde é que a gente vai estar na discussão, né? Provavelmente a gente vai entrar além disso, mas é o que seria... Eu quero um microfone de mão, peraí. Mas é o que seria, o que a gente poderia relacionar esses dois temas. É absolutamente instigante fazer essa relação desses dois temas e não é fácil, muito menos em 25 minutos, mas a gente vai ver o que a gente consegue fazer. De cara, quem já me conhece, né, tem muita gente aqui que eu conheço da URGS e de outros espaços, sabem que o meu grande diferencial, digamos assim, quem quiser ver um debate do tipo tudo indivíduo ou tudo Estado, não vai ter aqui, ok? Porque a minha porta de entrada, o meu foco é sempre o que eu chamo da questão da dialética, da contradição, e isso, enfim, é um exercício que eu acho, inclusive, que hoje em dia eu sou muito otimista em relação à modernidade, né? A pós-modernidade, porque eu acredito que as pessoas estão muito preparadas para isso, tá? Então eu quero que realmente a gente faça um debate nesse sentido de que aonde é que tem sínteses possíveis, né? O que não significa que tudo tenha síntese. Eu conheço ainda direitinho o Fábio, e vamos ver até onde vai a síntese, até onde ela não vai, ok? Mas a minha questão é sempre buscar isso. Muito bem. Então, como é que eu começo aqui falando para vocês? Uma questão que é muito complicada, que isso realmente eu tenho muito trabalho com os meus alunos, gostei de saber que tem um professor que dá a história econômica e tal, mas é que o papel da história na cabeça das pessoas realmente não fica claro. Não fica. Eu lembro de uma aula, para vocês terem uma ideia, no doutorado, que o João Manuel pegou um cara lá dos seus 50 e tantos anos e dava coquinho na cabeça dele. Tá? Porque ele falava, meu amigo, será que o senhor não entende que o ensino já foi diferente? Será que o senhor não entende que houve uma época que os... como é que chamava aqueles caras que faziam a educação das crianças? Tutor. Não, mais que tutor. Enfim, esqueci o nome. Mas aquele professor que ia em casa, que acompanhava a figura durante 20, 30 anos, sabe? Preceptor.
né? Aquele cara que, imagina que a educação já foi assim, obviamente que para uma elite, né? Minoritária. Então, e o cara não tinha ideia. Então essa coisa de que o mundo já foi muito diferente, isso é uma coisa que as pessoas não fazem noção. Não tem sentido isso. O que significa isso? Significa que a gente toma as coisas como natural. A gente fala indivíduo, todo mundo fala, eu sei o que é indivíduo, né? Eu sou indivíduo. Como assim, cara pálida, entendeu? O que é isso? O que é indivíduo hoje? Os meus alunos, que eu costumo discutir, que eu tenho papo para todo mundo, né? Então, tem guris lá super liberais, falam assim, não, professora, mas os indivíduos, que indivíduo? Qual indivíduo? Tu acha que a mulher que faz faxina lá em casa é tão indivíduo quanto eu? Esse é o ponto. O que ela pode, o que ela almeja, o que ela percebe do mundo, o que eu percebo? O que ela escolhe? Né? Então, essa coisa do indivíduo, onde eu resolvi partir para a nossa discussão aqui, é que o indivíduo ele é uma parte de um todo. Como se o todo fosse uma questão natural, eu vou lá, recorto, tá aqui, essa é a parte. Né? O todo da sociedade é formado de peças, onde o indivíduo é uma peça. Essa é uma concepção natural que não ajuda em nada. Porque aí a gente não entende que todo é a sociedade, que parte é o indivíduo. A gente não entende como é que um forma o outro. Como é que o indivíduo só é possível numa dada sociedade por conta de todo um exercício. Nossa, um exemplo que eu sempre dou para os alunos. Tem os antropólogos estudam, né, comunidades antigas, desaparecidas. Tem um exemplo que o Godelier dá que é fantástico. Dos pigmeus mibuts. Tá? Os pigmeus mibuts é o seguinte, a gente sai todo mundo para caçar. Tá? O indivíduo, aspas, ou seja, um daquele grupo, que saísse à frente, né, com a sua arco e flecha, arpão, sei lá o que é, né, o indivíduo que saísse à frente e, eu vou caçar lá o bisão, sei lá o que, era absolutamente expulso da comunidade. Olha que louco! Aquele cara que quer fazer mais, que quer se destacar, aquele cara era expulso. Ele era tido pela comunidade como alguém pernicioso para a comunidade, alguém que estragava a comunidade. Né? A gente vive numa sociedade que é o contrário. Opa, vamos lá, todo mundo. Quem chega na frente? Quem é o líder? Né? Pois é, não era assim em outras sociedades. Essas sociedades, as pessoas não tinham nenhuma vida que pudesse ser organizada de tal maneira que eu soubesse quem eu sou em que espaço. Imagina, a gente já teve épocas na história que as pessoas eram conhecidas como o filho do fulano da comunidade de tal. Você não era uma pessoa, um nome. Você era uma referência espacial, profissional, entendeu? Então, este é o ponto. O indivíduo não é uma coisa natural. Não dá para pensar, independente de qualquer época, em qualquer lugar, tá aqui, essa é a minha parte. Então tá, então não existe essa parte, não existe o todo idem, ok? O todo também vai se redefinir ao longo do tempo, e um vai definindo o outro. Nós temos hoje um todo que tem tudo a ver com a parte que a gente também tem hoje. E os dois estão se redefinindo o tempo inteiro. Obviamente, ao longo da história, o indivíduo vem se tornando cada vez mais indivíduo. Eu acho até que já deu uma volta no parafuso, né? Lá pelas tantas, o que você tem hoje é um hiper-super individualismo, para o bem e para o mal, de tal maneira que você acaba tendo... Tem um cara que eu amo de paixão, esse é um cara que eu acho que todo mundo tinha que ler, tá? Sennett. Tá? Sennett tem um livro que chama-se O Declínio do Homem Público. Acho, inclusive, que para a área aí de, sabe, essa coisa mais empírica, até a coisa mais marqueteira, é fantástico. Porque ele vai pegar o que é uma loja de departamento no século XIX. Entendeu? O que é a roupa de uma pessoa. O que é esses detalhes materiais que para uma análise histórica bem contundente é fundamental. O detalhe material não é detalhe, pelo contrário, é ele que mostra o que está rolando, o que está acontecendo. Né? O Sennett tem um livro, que é esse que ele vai pegar o século XIX de fundo, que chama-se O Declínio do Homem Público. Tudo a ver com outro nosso tema aqui do todo, do Estado. Né? O Declínio do Homem Público tem o seguinte subtítulo: Tiranias da Intimidade. Tiranias. Ou seja, lá pelas tantas, o que ele vai mostrar é que o indivíduo, e essa obrigação de ser indivíduo, obrigação de ser feliz, obrigação de saber quem eu sou, o que eu quero, né? Coitados de vocês, eu tenho até pena de quem é jovem hoje em dia. Cara, é doideira, né? O que você quer, quem você é, você já descobriu quem você é? Como se fosse a coisa mais simples do mundo, entendeu? De preferência aos 17, 18 anos. Uma loucura! Uma loucura! Eu costumo tirar sarro daquele
quer, o universo conspira a seu favor. A vontade que eu tenho de perguntar é, vem cá, como é que eu faço para saber o que eu quero? Depois de eu saber o que eu quero, meu amigo, eu concordo inteiramente, o universo inteiro. Tá? E daí? Como é que eu sei o que eu quero? Quem eu sou? Como é que eu faço? Toda aquela coisa Freud, Lacan, entendeu? O indivíduo não existe, o outro não existe, é tudo uma reconfiguração o tempo inteiro. Isso passa longe dessa biografia mais rastaquera, que o indivíduo é uma questão dada, né, desde sempre, natural, babá. Né? Obviamente, esse pessoal que vai problematizar, que vai historicizar, vai ter uma super atenção. E olha que esses caras, né, esses caras da psicanálise e tal, nasceram estudando o indivíduo. Nasceram estudando lá histérica, que não conseguia andar, o outro que dava ataque histérico o tempo inteiro, o outro que sonhava com rato, com isso, com aquilo, né? Tudo bem, eles estavam ali pegando aquele indivíduo. E, no entanto, eles sabem que o indivíduo não existe. Ok? É as fantasias, é o papai e a mamãe, vocês sabem aquela, né? Quando dois vão pra cama, vão no mínimo 6. Ok? Essa é a hipótese. Tudo bem, então olha que complicação que é. Olha como é que é essa novela familiar, como chamava o Freud, e olha onde é que a novela familiar se encaixa na novela social global. Ok? Bom, então acho que eu provei meu ponto, certo, pessoal? O indivíduo não existe, o indivíduo não é natural, a despeito de, ao longo da história do homem até aqui, o indivíduo está se tornando cada vez uma coisa mais concreta. A tal ponto, inclusive, da gente votar, né? Ele vira uma coisa super concreta para depois ele ter uma quase deterioração, certo? Não é à toa, o super individualismo leva também a um esvaziamento, a uma solidão brutal, certo? Então, lá pelas tantas, você não é indivíduo, inclusive, porque você corrói aquele espaço de formação do indivíduo, certo? Já ouviram falar no papel de parede que faz muito sucesso na Europa? Muito sucesso na Europa? Tem indivíduos desenhados. Né? Tu chega em casa com um cara desenhado no sofá, né? Entendeu? Papel de parede com um sujeito assim. Aí tu chega em casa e fala, oi? Né? Para dar a impressão que você vive com alguém, que você tem alguma companhia. Tudo bem. E o Estado? O que é o Estado? Numa palavra, é a maior e mais complexa instituição. O que é uma instituição? Nada mais é do que aquilo que a gente inventa. Ok? Nada mais é aquilo que a gente cria. Uma instituição é um conjunto de regras que nos ajudam a viver em sociedade. Ok? Sim, mas essa aí é outra que também não é natural, por suposto. Ok? Não é óbvia. Depende do que a gente está construindo como esse conjunto de regras. Para ir rápido também, o que eu digo? Eu digo que é o seguinte, não existe a instituição Estado, principalmente o Estado como a gente o conhece, né? Não vou nem fazer aqui uma discussão de Estado para além do capitalismo, o que é o Estado dos gregos, o que é o Estado dos persas, o que é o Estado... Enfim, não vamos fazer uma discussão para trás, mas principalmente no capitalismo, o que é o Estado Nacional Burguês, ok? Ele nasce junto com a sua instituição prima, irmã, para não dizer gêmea, ok? Mercado. Que daí uma outra coisa que tem gente que não historiciza, né? Tem gente que naturaliza. O que é o mercado? É a esfera mágica que paira acima de todos nós, e que ela é muito legal e bacana porque ela funciona independente das pressões de cada um. Pelo contrário, ela disciplina as pressões de cada um. Por isso que ele é confiável, né? E o Estado não é muito confiável porque ele é o contrário. As pressões de cada um existem no Estado, né? A gente vota nas pessoas, os executivos, né? Os bandidos, os ladrões, os corruptos, etc, etc. Nada mais são que nós e as nossas pressões, né? Então o Estado é o lugar onde esses poderes que são nossos estão ali mal ou bem representados. Então o Estado parece esse espaço das pressões. E o mercado parece o espaço das não pressões, onde cada um valeria igualmente, né? Porque o voto que a gente dá no mercado é o voto do preço, é o voto que a gente carrega no bolso. Como esse treco que a gente carrega no bolso, esse dinheiro, passa a ideia de que ele é um voto absolutamente neutro, ele é quantitativo, ele não é qualitativo, ele é quantitativo. Dinheiro não tem cor, não tem cheiro, né? Todo mundo tem, negro, branco, amarelo, trabalhador, capitalista, blá blá blá, né? Então o mercado parece uma instância impessoal. Não é verdade. Essas duas instâncias importantíssimas, instâncias de mediação, vocês vão ver no final da palestra aqui, eu vou dizer o seguinte, cara, eu acho que é até um equívoco do Marx querer abolir o Estado. O Marx e o Engels, vocês vão ver, tem uma frase no final que eles dizem isso, entendeu? É para abolir o Estado. Não é para abolir o Estado. Que nem
monopolização das trocas individuais vai ter função. No meu ponto de vista, ele não precisa ser o mercado capitalista. Ele não precisa ter, por exemplo, no dinheiro, uma figura alienada, ok? Onde ninguém sabe o que está por trás, o que é um preço. Né? Mas isso não significa que eles tenham que ser abolidos. Isso é uma solução fácil, que muitos de nós pensamos. Esse é o problema da humanidade, do meu ponto de vista. A gente adora as coisas imediatas. A gente adora, eu costumo dar exemplo de amor para os alunos, eu acho ótimo, né? Todo mundo adora pensar que o amor é aquela coisa mágica, né? Química, né? Aquela coisa que me liga instantaneamente a alguém. Avisa aos navegantes, isso não existe. Ok? Não existe. Só existem coisas que a gente constrói. Não significa que não tem alguma coisa mágica que dá um startzinho lá, vai que tem, entendeu? Só que essa coisa mágica que dá um startzinho lá, se você não pega aquele startzinho e constrói pra caramba em cima dele, já era. Já era. Então, o que vale é o que você faz com aquilo. Então, o que eu estou querendo dizer? O Estado e o mercado são dois lados da mesma moeda, porque os dois são instituições. E, para variar, que nem o indivíduo e a sociedade, um constrói o outro. Ok? O mercado precisou do Estado Nacional, certo? O Estado Nacional Capitalista construiu o mercado, certo? A ideia do livre mercado, do Polanyi, por exemplo, né? o duplo movimento ali de como é que você vai construindo, que por sua vez vai ter uma certa forma de regulação da moeda, que por sua vez vai ter uma certa forma de regulação da relação entre os países, né? Que vocês querem entender tudo de economia e tudo isso que a gente está falando aqui? Entendam o que é o padrão ouro. Entendam apenas isso. O que é o padrão ouro? Como é que ele vem lá desde o passado, né? E como é que tem uns malucos americanos até hoje que acham que o padrão ouro é uma maravilha? Né? Por quê? Adivinha? Porque parece neutro. Porque parece natural. Não são os homens e as suas sacanagens. Pelo contrário, é um treco que existe na natureza. Né? Ah, nós vamos nos entregar para ele. E ele regula a sociedade para nós. Ele vai disciplinar os maus que vão lá alterar o valor do dinheiro. Isso é ridículo. O dinheiro, para variar, como bem sabia Lord Keynes, é uma outra instituição. Ok? Dinheiro e Estado, inclusive, são super complementares. Eu só tenho Estado nacional quando eu tenho uma moeda nacional. Ok? E olha a importância disso, inclusive, para vocês entenderem de poder hoje. Tá? Eu falo pessoal da RI, está falando agora no intervalinho ali, né? Finanças globais, sistema financeiro, para mim é o exercício mais hard que um cara da RI tem que entender. Vocês não entendem muito, vocês vão entender essa parte. Tudo bem. Então já falei sobre tudo isso aqui, cada época tem o seu Estado, o seu mercado. Não é o Estado que a gente quer, que a gente deve temer e querer induzir ao mínimo, para ele interferir o mínimo na nossa vida e a gente poder ser livre, etc, etc. E não é o mercado que vai fazer a gente ter um desenvolvimento máximo da nossa individualidade. Isso é tolo, essa oposição é tola. Pra vocês terem uma ideia, o Fernando Henrique Cardoso, né, que eu gosto de aproveitar o melhor de todo mundo, o Fernando Henrique, meu Deus, já foi um cara muito competente, já foi, ele começou a piorar quando ele falou, esqueçam o que eu escrevi, ok? Mas ele já foi um cara muito competente, que tinha coragem de enfrentar certas tolices de esquerda, né? Como achar, por exemplo, que o que é o dependentismo? É a gente ser fraquinho e não desenvolver nada aqui dentro e a culpa é de todo mundo que está lá fora. Né? Fernando Henrique, como assim? Como assim? As disputas de classe são internas. Como assim? O capital estrangeiro já está aqui há um tempão. Né? O Lula era um que dizia, olha, se vocês me perguntarem onde é que eu quero trabalhar, se numa indústria multinacional ou numa nacional, eu prefiro uma multinacional. Me pagam melhor, me dão vale alimento, não sei o que, saúde, babá. Ou seja, a coisa não é tão simples, ok? Por outro lado, se eu não sou trabalhador, se eu sou um presidente, qual é a relação que tem que ter com o capital internacional? Entende? Que também não precisa ser aquela tola de vão tudo embora, ok? E nem precisa de ser aquela abre as pernas porque eu não preciso ter uma estratégia de desenvolvimento nacional. Olha como é que a coisa é complicada. Olha como é que fazer esse balizamento, olha como é que ser entendido pela população, por aqueles que são de bercinho de direita ou de esquerda, né, e que nunca pararam para pensar o que significa isso, olha como é que isso é complicado. Tudo bem, mas por que eu lembrei do Fernando Henrique? Porque o Fernando Henrique dizia o seguinte, o mercado e o Estado, ao longo da história, eles disputam entre si para saber quem é o mais democratizante. Ou seja, tem época que o mercado aparece de bonzinho, tem época que o Estado aparece de bonzinho. Tem época que a gente é salvo pelo gongo do mercado.
que vai dizer, olha, esse Estado absolutista aqui, por exemplo, né, esse Estado que se mete na concorrência, que define de quem é o mercado, de quem é o monopólio, né, esse Estado não interessa aos interesses da maioria. Tem outras épocas que é o oposto. Né? Presta atenção aqui, esse Estado nos interessa. Né? Imagina o último grande presidente americano, Roosevelt. Né? Meu Deus, aquele é o momento onde o Estado está assumindo uma função que é de liberdade, que é de construção de valores democráticos. Né? E, no entanto, tem épocas, agora, por exemplo, que o mercado joga contra o desenvolvimento maior das pessoas. Tá? Então, só que é o que eu estou dizendo para vocês, não é por natureza que um é do bem e o outro é do mal. Ok? Tem que ver como é que os dois estão se definindo ao longo do tempo. Tá. Essa coisa que eu estou dizendo agora, exatamente essa... se os dois, né, são instituições, são um conjunto de regras, um define o outro, um limita o outro, o que eu acho que é mais interessante? Esse ponto 1 e esse ponto 2 aqui, que é exatamente o que eu estava dando com o exemplo do Fernando Henrique, quem é que joga um papel maior, melhor, a depender da época, para a construção das individualidades? Construção e expressão das individualidades. Né? O que significa isso? Gente, eu acho o indivíduo 10 maravilhoso, a despeito, inclusive, dos perigos que a gente corre com o individualismo hoje. Ok? Eu quero escolher com quem eu vou casar. Ok? Eu quero escolher com quem eu vou para quem eu vou votar. Eu quero escolher com quem eu vou trabalhar. Ainda que ser indivíduo não se resuma apenas a escolhas. Ok? Eu quero ter consciência de quem eu sou. Eu quero ter consciência que eu não me oponho ao meu pai só porque ele é o meu pai. Né? Teve um trauma qualquer lá na infância, certo? Que agora é o seguinte, o meu pai vota em tal, eu voto no contrário. Né? O meu pai usa cabelo curto, eu uso comprido. Se ele usar comprido, eu uso curto. Né? Então isso não é ser livre. Então eu quero ter noção de como é que eu construo a minha própria personalidade. Logo, individualismo não é só escolha. Muito bem. Mas então o que significa isso? De quem é que está dando força, quem é que está possibilitando essa construção e essa expressão das individualidades? A mesma coisa embaixo. Quais são as melhores formas possíveis de mediação entre as individualidades? Porque eu também não sou indivíduo sozinho. Ok? Eu não consigo ser indivíduo se o outro não é. Eu não consigo ser indivíduo se quem me serve... Vocês já viram um filme de um cara que eu acho um gênio, que é o João Moreira Salles, sobre o Santiago, sobre o mordomo da casa dele? Esse filme é fantástico, é ruim a deve. Lerdo, entendeu? Saco. É um documentário dentro de casa falando com o mordomo. Ok? O que tem de legal no filme? Ele começou a fazer um filme lá, não sei quantos anos atrás, parou, ficou 10 anos sem mexer no filme e depois começou de novo. O que ele faz? Ele faz um documentário sobre o documentário. E durante o filme ele fica te falando, né, voz em off, ele falando, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou perguntando, olha como é que ele está respondendo. E tem uma hora que é de gênio, que ele fala assim, olha como é que eu não deixei o Santiago falar. Já imaginaram isso? O cara fazendo terapia ao vivo em cores na frente da gente, né? O cara dizendo, olha como é que eu sou um pulha, olha como é que eu sou um burguesinho fresco, né? Filho lá do magnata das finanças, ex-embaixador, né? Como é que chama lá? O Moreira Salles pai, né? Famosão, certo? Família Moreira Salles. Vocês conhecem muito o Walter Salles, né? Que ele já virou escravizado, sei lá mais o quê, né? Mas tá lá, o João fazendo um documentário sobre como é que ele, que tinha, aspas, adoração pelo mordomo, né? Que deve ter sido babá, pai, mãe, etc., a vida inteira dele, ao mesmo tempo como é que ele boicotou o cara, né? Tudo bem, por que eu estou lembrando desse filme? Porque olha só, gente, quem é que pode ser isso? Quem é que pode fazer isso? Quem de nós? Quem de nós? Quem é que está fazendo realmente aquilo que tinha talento para fazer desde pequenininho, que descobriu esse talento? Entendeu? Como é que a gente sabe isso? Tá? Que bom quando a gente chega perto. Até o mordomo fazia alguma coisa perto do que ele queria. Né? Ele era um cara que adorava artes, que adorava teatro, né? O que ele foi fazer? Mordomo de um cara chique que frequentava essas coisas tudo. Chegou perto do que ele queria. Mas isso realmente era perto do que ele queria? Fazia bem? Será que não era pior ainda? Eu venho dizendo que se eu fosse pobre eu queria ser bem burra. Né? Por quê? Porque ao mesmo tempo, tu já imaginaram? Tu já imaginou? Tu tá vendo ali, mas não queria estar fazendo isso. Eu queria estar dançando. Eu queria estar viajando. Eu queria estar... Entendeu? Então, que sociedade nos permite esse afloramento do indivíduo?
Bom, aí a gente chega na coisa do empreendedorismo, alguém está controlando o tempo aí? Tudo bem. Aí a gente chega na coisa do empreendedorismo. Ó, tá aí outra coisa que eu sou fã, tá? Adoro essa ideia. Adoro essa ideia de empreender. Eu vivo dizendo que empresa, eu botei aqui, ó. Onde é que tá? Ali não. Olha o significado de empresa. Empresa não é de início uma firma. É a construção e execução de um projeto. Isso aqui é uma empresa, tá? Se a gente estiver hoje bolando uma viagem para o Nordeste, isso é uma empresa. Se a gente começar a discutir com um grupinho que vai com a gente, né? Se a gente for muito esperto, inclusive a gente vende a ideia para um site, né? Leva máquinas fotográficas, leva uma pesquisa de som, leva, enfim, uma porrada de coisa que tem muita gente da ZRI que faz, né? Muita gente esperta, muita gente que consegue empreender, que pode porque os tempos são outros, pode porque a tecnologia é barata, pode porque um telefoninho celular funciona como câmera, pode porque a internet funciona como um baita mercado, pode porque inclusive é barato. Eu faço parte de uma comunidade, vocês devem conhecer o Couchsurfing. Aí eu fico brincando, imagina, viajar é coisa para rico até outro dia. Olha quanta gente viaja hoje. Olha como é que é simples, como é que é fácil para a gente conseguir conhecer o mundo. Muito bem, o que providenciou isso? Os tempos, ok? O avanço dos tempos. E não é a liberdade individual fora dos tempos, fora da história, pelo contrário, é dentro. Mas então, o que eu queria pegar nessa coisa do indivíduo? Soltar os indivíduos das amarras sociais, das amarras tradicionais, dos laços pessoais, né, de sangue, babá, é o que o Karl Marx, no Manifesto Comunista, vai tirar o chapéu e vai dizer: o capitalismo é fantástico, ok? O capitalismo é fabuloso, o capitalismo fez uma revolução no mundo, né? Que revolução foi essa? Ele tirou esses grilhões e ele libertou essa criatividade individual, essa possibilidade dos indivíduos criarem todo um universo, ok? Criar empresas, desenvolver essas empresas, usarem os trabalhos uns dos outros, né? Produzirem. Ele vai dizer: nenhum tempo antes da história, nenhuma pirâmide do Egito, nenhum se compara com o que o capitalismo fez em 100 anos, ok? Qual é o problema dele com a burguesia? O problema dele é o seguinte: pô, fizeram o seu papel, só não sabem passar pra gente. Entendeu? Só estão fazendo que nem todos os períodos históricos anteriores, né? Houve história até aqui, daqui pra frente não tem mais. E de vez em quando aparece alguém que diz exatamente isso: é o fim da história, acabou, né? Então, o que o Marx está dizendo? Não, a história tem que andar, ok? Tem que andar. Os caras tiveram papel revolucionário, fizeram uma coisa maravilhosa, ok. O que é o próximo? Né? O Marx vai dizer, é o proletariado. O que eu acho que ele quer dizer, inclusive, com é o proletariado? Eu acho não. O que ele diz? Ele diz que o fim dessa dinâmica de desenvolvimento do indivíduo típica do capitalismo, primeiro que ela causa contradições terríveis, ok? Ela tem um boom e cada vez mais ela vai, você já deve ter ouvido falar nisso, as crises, isso, aquilo, outro. Segundo, que ele vai dizer o seguinte: por incrível que pareça, isso é só a pré-história do homem. Marx diz o seguinte: o início da história do homem, do indivíduo, que tem liberdade de fazer da sua vida o que bem entende, por incrível que pareça, esse tempo não começou ainda. Marx diz que ele só começa de verdade no dia seguinte, onde você abole certas prerrogativas da burguesia. É como se ele dissesse o seguinte: a propriedade que ele gostaria, inclusive, que houvesse no mundo, né, é que cada um de nós, é como se ele dissesse isso, cada um de nós tinha que ser empresário. Cada um de nós tinha que ser proprietário das condições de produção. Dá para entender? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a propriedade privada que existe no capitalismo não é privada. Ela é a propriedade privada de classe. Ok? Ela não é a propriedade privada dos indivíduos. Se você fizer parte de uma certa classe, aí você tem acesso à propriedade privada. Se você não tem, você não tem. E essa coisa de que, não, trabalha bastante que um dia você chega lá, isso não é nem para boi dormir. Boi não dorme mais com essa história. Ok? Não faz sentido uma coisa dessa. Ok? Né? O legal quando a burguesia mesmo assume isso. Não, é só sob determinadas condições, assim assado, que eu cheguei até aqui. Ok? Tudo bem. Mas então, que ideia é essa? Essa liberação que começou com o capitalismo, mas vai dar um salto mesmo e vai atingir todos os indivíduos. Para o Marx, quando a gente abolir,
Essa coisa do abolir é complicado. Já falei para vocês que eu não concordo nem que aconteça uma abolição total, plena do Estado e do mercado. O que tem que acontecer é que os dois têm que mudar de forma. Quem sabe no debate a gente fala sobre isso. Mas essa liberação, o que eu estou querendo dizer? Primeira coisa, eu já falei, ela nem bem começou e ela já se limitou, porque ela se limita a uma classe. Segunda coisa, ela se limitando às classes, ela é muito mais uma liberdade para o capital do que para os indivíduos. Eu costumo dizer que capitalista, ok, é tão explorado e alienado que nem trabalhador. Eu acho uma loucura. Claro que isso não significa que ele vive do mesmo jeito, que é a mesma coisa, certo? Dorme melhor, come melhor, ainda que morra mais cedo. Né? Tem pesquisas aí que mostram que a expectativa de vida dos caras que não param de lidar com a acumulação de capital é muito inferior do que dos demais. Tá? Mas enfim, por que eu estou querendo dizer então que ele é tão explorado e alienado quanto? Porque ele vive para o capital. A liberdade que interessa é a liberdade do capital. Esse é o problema. Então o cara pensa, esses, né, que se acham livres porque estão na ponta, não significa todos. Né? Tem muitos ricos que entre as liberdades que eles têm está a de ter consciência de quem eles são. Ok? O primeiro burguesão famoso desse era o Engels, era o amigo do Marx. Certo? Que conseguia ter um pé lá e um pé cá. Outro exemplo era o João Salles, que eu estou falando para vocês agora. Ok? Claro que quando ele tinha 18 aninhos, o papai deu $1 milhão para ele e falou, agora você faz o que você quiser da vida. Legal, né? Também queria ter um desses. Né? Mas enfim, isso não é para todo mundo. Agora, por outro lado, o que esse cara quer da vida? Ele não quer trabalhar para o capital. Ele não quer ter uma vida limitada por uma outra coisa. Tudo bem? Mas então tá, o que mais? O capital, ao mesmo tempo, isola a competição da cooperação. Esse é o outro equívoco. Gente, não tem empreendedorismo, não tem empresa, não tem projeto, não tem essa coisa de que, tá, quero fazer uma coisa que seja sozinho. Não tem. Esse é um outro equívoco de você achar que o superindividualismo significa ausência de cooperação. Agora tá aí uma coisa que eu sou muito feliz com os tempos modernos, porque até o povo da biologia está descobrindo isso hoje em dia. Ok? Não tem esse papo de eu contra os outros. Né? O pessoal da administração está na moda hoje. Falar em competição. Né? Porque tem competição com cooperação. Né? A alta burguesia sabe disso faz tempo. Né? O Lenin sabe disso faz tempo. Como é que os bancos funcionam lá em função das empresas, como é que eles vão dando uma lógica ali superior. Né? Mas a gente muitas vezes acha que é o contrário. Por último, essa coisa da individualização extrema que eu já estava falando para vocês. Então muita gente acha que ser indivíduo, que prometer que tem um projeto desse de livre desenvolvimento, significa eu apostar numa trajetória, eu querer me diferenciar. Vocês viram outro filminho que eu acho muito legal? Que é que foi feito em homenagem à quebra da Enron e de como é que os funcionários da Enron é que se ferraram na história. Vocês viram um filminho chamado Chick e Jane? Filminho bobinho, bonitinho lá, né? Jim Carrey, papapá, risadas, gargalhadas, né? Mas um filme altamente crítico. Altamente crítico. Daquele indivíduo que abre a porta de casa de manhã e a primeira coisa que ele faz é olhar os carros dos vizinhos. Né? Para mostrar como é que o dele é mais, como é que o dele é tchan. Né? Aí o vizinho troca de carro, aí pá, vamos correr, vamos botar um outro carro. Né? E uma coisa, você não está se fazendo, é que nem eu sempre falo, quando você não olha a contradição de frente, ela entra por trás, ela entra pela porta dos fundos. Né? Quando você acha que você não precisa do outro, aí é que tu vive em função do outro, e de se exibir pro outro. Né? Aí é aquela coisa que o pessoal fica criticando hoje em dia dos likes dos Facebooks da vida, né? Como é que é importante as pessoas acharem que elas são importantes. E o pior é que é um critério de importância ridículo, bestial, tolice. Né? Então como é que isso funciona? Bom, então o que eu estou querendo dizer para vocês? A ideia de empreender como sendo um projeto, como sendo um projeto de pessoas que se conhecem, que tem um projeto bacana, que querem desenvolver aquilo, isso eu acho genial. Tá? E eu acho que cada vez é mais fácil para muita gente. Eu vivo falando com a gurizada que tem mais é que estudar como é que funciona a pequena empresa, como é que ela sobrevive no capitalismo, mesmo com a grande empresa dominante, como é que faz para a gente ter uma ideia e levar à frente. Adoro essas ideias de crowdfunding, de startups, vou em tudo quanto é seminário disso, quero entender essa parte de programação. Muita gente dessa área consegue ser livre, indivíduo. Conheci um baiano outro dia em Istambul, tinha que ver o cara mora onde ele quiser, quando ele quer, no tempo que ele quer.
Ele diz que só tem um limitante para ele. Tem país que não deixa o gato dele entrar. Diz que o Japão é do saco. Tá? O cara vive desenvolvendo coisas. Ele fala, eu não tenho nenhum trabalhador que trabalhe para mim, assalariado para mim. Eu não tenho nenhum chefe. Eu tenho amigos, colaboradores, que a gente desenvolve produtos. Eu consigo trabalhar no tempo que eu quero, do jeito que eu quero, e consigo ser dono da minha vida. Consegue ter uma vida, tá? A despeito do pai dele pensar que ele é um desempregado e que ele deveria aceitar o emprego do Google. Né? Então nem todo mundo entende isso. Tem gente que olha e fala, pobre meu filho, até hoje não tem emprego. Né? E o cara simplesmente faz o que ele quer da vida. Tá? Então eu acho a ideia do empreendedorismo fantástica. Acho que o Estado pode fazer ela mais viável, ok? Se a gente tivesse mais crédito, se a gente burlasse o sistema da propriedade privada, se não fosse só filhinho de papai que consegue ter mais condições de fazer o seu primeiro filme, o seu primeiro isso, o seu primeiro aquilo, né? Mais gente poderia ser empreendedor, ok? Não é verdade que o mercado só boicote isso e o Estado é que libere. Mas é verdade que um mercado que regule o Estado para que um mercado que regule o Estado, que regule o mercado para que ele propicie isso, para que novos possam nascer, tá? Que nem os americanos fazem com os Bill Gates da vida até hoje. Não é à toa que o Estado americano fica ali na cola do Bill Gates, porque se deixar o crescimento da Microsoft significa o desaparecimento da possibilidade de nascer novos Bill Gates. Tá? Então, se você não tem um Estado fazendo isso, se você não tem um Estado limitando a esfera financeira, desobrigando dinheiro que pare dinheiro sozinho e que pare um dinheiro fake, falso, que só aumenta a concentração, que só piora as condições todas, ambientais, de vida, etc., do planeta, que corrói a própria base moral do capitalismo, que nunca foi tão verdadeira, mas até tinha um sentidozinho pequenininho por trás. Qual? Aquela que o trabalho enobrece, dignifica o homem? Então, se você não tem um Estado provendo o mercado de uma lógica que ele não tem sozinho, esse tipo de empreendedorismo que pode fazer a gente mais livre, aí é que não rola mesmo. É isso, vou deixar o nosso debate. Final tem umas dicas de uns sites ali que eu passo para vocês. Então, bom dia, pessoal. Tudo bem? Sensação estar aqui mais uma vez na SPM. Eu sempre gosto bastante de falar aqui. Sempre aceito com muito prazer o convite, tanto do Guilherme quanto do professor Fábio. Especialmente sobre um tema que eu acho tão importante no Brasil atual, que é essa tensão que existe entre empreendedorismo privado ou estatal, ou como foi colocado aqui, indivíduo contra o Estado. Assim como a professora Glaucia, eu não acredito que exista necessariamente uma oposição excludente entre os dois lados. Enfim, obviamente esse tipo de debate passa, como a professora Glaucia deixou bastante claro, por uma discussão sobre o mais adequado papel do Estado na sociedade. E, enfim, eu também não estou aqui para defender que o mercado deve ser a força hegemônica na nossa sociedade. Eu acho que existe um papel muito importante para o exercício da política, e o Estado nada mais é do que o meio pelo qual a gente toma decisões coletivas que a gente teria dificuldades em tomar por meio do mercado. Né? Eu não acho que a gente teria resultados totalmente desejáveis se fosse deixadas todas as decisões da sociedade ao mercado somente. A gente tem uma série de dilemas de ação coletiva que seriam difíceis de equacionar. A gente tem uma série de custos de transação que seriam muito complicadas de se diminuir sem a presença do Estado. Mas, dito isso, enfim, eu queria, ao final eu pretendo abordar um pouco mais, acho que até, enfim, eu não pretendo tomar muito tempo de vocês na minha exposição inicial, até para deixar mais tempo para o debate, propriamente, vou até botar um timer aqui de 19 minutos para que a gente possa ter um pouco mais de tempo. Mas o ponto fundamental aqui que eu queria ressaltar é por que, apesar da necessidade dessa existência de um Estado que funcione devidamente, a gente precisa necessariamente, como uma sociedade que se quer mais próspera e quer, por meio desse caminho em direção por meio desse caminho em direção à prosperidade, proporcionar mais liberdade para os seus cidadãos,
mais possibilidades para que cada um escolha o que é melhor para a sua própria vida e cada um seja livre da maneira que melhor lhes aprouver, a gente precisa necessariamente ter uma sociedade baseada no empreendedorismo privado. E, para tanto, é absolutamente essencial, não que o Estado não exista, mas que o Estado resuma a sua atividade à manutenção das regras do jogo, à construção de um arcabouço institucional que permita que as pessoas cooperem no mercado. Como a professora bem pontuou, existe essa tensão entre competição e cooperação, que na verdade, na minha opinião, não chega a ser uma tensão propriamente dita. Na verdade, no mercado, os indivíduos e as empresas, elas competem entre si, dentro dos seus setores, justamente por esse privilégio de ter a oportunidade de cooperar com os seus consumidores. Então, a competição é uma força absolutamente necessária e não é uma questão de como se fosse um mercado, um jogo de futebol. Por exemplo, quando um time faz gol, o outro leva um gol. Quando um time ganha, o outro perde. No mercado não é assim que funciona. Porque, afinal, o mercado e o sistema de trocas, que é a base do mercado, trocas voluntárias, não é um jogo de soma zero. Pelo fato de que toda troca, se ela é feita de maneira voluntária, ela proporciona ganhos para as duas partes. Então, por esse fato fundamental, que às vezes acaba sendo ignorado, algumas pessoas acabam achando que, às vezes, determinadas trocas são estabelecidas de modo que uma parte está explorando a outra. Enfim, interpretações históricas à parte, eu acho que isso é empiricamente equivocado. A ideia de que, apesar do fato de ter sido voluntária determinada troca, foi uma exploração de uma parte sobre outra parte. A não ser que a gente caia num problema seríssimo de tentar distinguir quais pessoas são livres para decidirem por si próprios em que tipo de termos elas vão estabelecer trocas e quais pessoas não são. Aí a gente acaba entrando numa outra tensão que foi muito vivida ao longo do século XX, maiormente nos países onde se pôs em prática o chamado socialismo real, onde alguns indivíduos eram considerados mais livres que outros. Isso trouxe, como a gente sabe, diversas tragédias no campo humanitário, no campo cultural e, obviamente, no campo econômico também, né? Porque o empreendedorismo privado, sendo a base de uma sociedade que funciona por meio da economia de mercado... Aliás, as economias socialistas chegaram a tentar ensaiar uma abolição do mercado, mas elas logo perceberam que isso seria absolutamente impossível. Então se buscou, na prática, a única possibilidade de socialismo, que era o capitalismo de Estado, sem a abolição de preços, sem a abolição de um sistema de preços, que orientasse as trocas, mas ainda assim com uma tentativa de manipular esse sistema de preços. E o que se verificou é que quanto menos livres os preços eram, menor era o nível de eficiência na economia. E maiores eram as dificuldades dos agentes econômicos de saberem quanto custava alguma coisa, que recursos estavam sendo especialmente escassos em determinadas circunstâncias. E esse tipo de coisa que, em um contexto de recursos escassos, que afinal é o contexto da humanidade, sempre foi e sempre vai ser, infelizmente, mas enfim, se os recursos não fossem escassos, provavelmente não estaríamos aqui tendo essa discussão, então tem algumas vantagens até. Mas o ponto fundamental, então, acaba sendo que a gente precisa necessariamente ter um sistema de preços no mercado. E a melhor maneira de a gente lidar com esse sistema de preços é permitir que as pessoas cooperem no mercado, buscando, de acordo com as suas preferências pessoais, com as suas capacidades, alocar os recursos da maneira mais adequada possível. E aqui a gente chegou em alguns pontos. E por que o empreendedorismo privado ele se encontra em uma posição de vantagem em relação ao empreendedorismo estatal? Tem algum funcionário público aqui? Fora a professora, obviamente. Algum funcionário público? Eu prometo que eu não vou constranger, só para ter uma amostra. Nenhum funcionário público. Eu estou falando muito longe do microfone. Vocês estão me ouvindo aí atrás? Não? Se eu falar assim, ajuda? O empreendedorismo privado, em contraposição ao empreendedorismo estatal, ele tem algumas vantagens
mormente devido à questão dos incentivos. Quem já trabalhou em uma repartição pública sabe muito bem, enfim, eu imagino que a professora, quando ela veio em 99 para o Rio Grande do Sul para trabalhar no governo olímpico, ela deve ter sentido isso muito na pele. Apesar de a gente precisar ter um corpo burocrático, um corpo de funcionários públicos competente, um corpo de funcionários públicos que cumpra a sua função, é bastante complicado se alcançar a eficiência e especificamente inovação, que é um ponto tão fundamental do processo empreendedor, no serviço público pelo fato de que inexistem incentivos para tanto. O sistema de incentivos no funcionalismo público ele é estabelecido de maneira que a pessoa que mais se esforça, a pessoa que mais despende suas energias, a pessoa que mais investe no seu trabalho, ela não é proporcionalmente recompensada. É óbvio que esse sistema de feedback não acontece de maneira perfeita no mercado também. É óbvio. Isso é absolutamente... Um dia trabalhando numa empresa percebe também que existem privilégios, existem ineficiências, mas o ponto fundamental é que em uma empresa existem incentivos para que tal prática seja minimizada, porque afinal o dono perde dinheiro se esse tipo de prática se torna generalizada. Enquanto que no setor público, esse tipo de prática não gera uma perda direta, porque o incentivo não é um incentivo de mercado para maximizar o ganho da empresa, ou maximizar, no caso do setor público, a qualidade do serviço prestado. A gente pode pensar em diversos exemplos. Enfim, todos aqui já devem ter ido em alguma repartição pública, já devem ter visto que lá a gente vê aquele aviso, desacato ao funcionário público, pena de tal e tal coisa. Enfim, na verdade, desacato ao funcionário público é algo que é tipificado para pessoas também que não são funcionários públicos. Injúria é crime, difamação é crime, calúnia é crime para todas as pessoas, mas eu nunca fui em uma empresa e encontrei tal aviso. Acho que isso é um sintoma da diferença de tratamento que, em geral, se recebe em repartições públicas e em empresas. Às vezes eu falo, mas eu fui maltratado em tal empresa. Mas o fato é que isso é a minoria. Geralmente, acabam sendo justamente os setores mais regulados, os setores onde se tem menos liberdade e, especificamente, menos competição. Então, as empresas, infelizmente, podem se dar o luxo de tratar o consumidor como lixo. Mas o fato é que não é aumentando o tamanho do controle estatal, ou seja, puxando mais para o lado do funcionalismo público, que a gente vai tornar o serviço prestado pelas empresas melhor. Na verdade, é o contrário. Na verdade, é flexibilizando a competição e colocando essas empresas contra a parede. Ó, se me tratar mal, eu vou para o competidor. Só que hoje, infelizmente, no Brasil especificamente, a gente tem diversos setores em que existem obstáculos muito grandes à competição. E por conta disso, a gente tem um serviço que é um lixo em diversas coisas, como, por exemplo, telefonia. É óbvio que melhorou muito. Eu estava vendo estatísticas recentemente do aumento do número de telefones por habitante no Brasil. Hoje a gente tem cerca de 200 telefones para cada 100 habitantes. Ou seja, tem mais de um telefone por pessoa no Brasil. E ainda é óbvio que as pessoas reclamam muito ainda, mas isso se deve em parte algo. Vocês já assistiram aquele filme Meia-Noite em Paris? Imagino que sim, foi muito legal. Uma das minhas partes preferidas é aquela parte que está o entendedor de arte, marido da amiga da esposa do personagem principal, que ele comenta que quando o personagem principal fala que ele achava muito legal, a época, se não me engano, era a Belle Époque, ele falava que ele adoraria ter vivido lá e não sei o quê, e ele fala, não, na verdade a vida lá era péssima, mas a gente tem essa tendência de achar que uma época que a gente não viveu, ou uma época que a gente viveu quando a gente era muito pequeno, ou muito tempo atrás, era ótima. E eu estava revendo recentemente algumas imagens da época do início dos anos 90, final dos anos 80, que eu imagino que a maioria aqui não tenha vivido, mas naquela época as pessoas faziam filas para usar orelhões. Eu me lembro que eu ia para a praia e eu ficava em um condomínio. Obviamente naquela época ninguém tinha telefone na praia. Mal as pessoas tinham telefone nas suas casas em Porto Alegre, quanto mais na praia. E lá no condomínio tinha uma central de telefone que as pessoas avisavam assim, apartamento tal, telefone. E daí o cara tinha que ir até lá a central, atender o telefone, e para ligar tinham orelhões que as pessoas entravam na fila, às vezes ficavam horas na fila. Enquanto hoje a gente tem acesso a, enfim, a gente tem WhatsApp, a gente tem diversas outras formas de tecnologia.
que também são devido ao avanço tecnológico, mas a massificação do acesso dessa tecnologia no Brasil hoje é um fruto direto desse processo de privatização que ocorreu nas teles nos anos 90. Que aqui no Brasil, por motivos que eu ainda espero um dia entender, a privatização acabou ganhando um nome, uma pecha muito feia. Eu até proponho geralmente que a gente não chame de privatização, mas sim de despolitização. Porque é exatamente o que acontece. A gente tirou do poder político o controle sobre esses recursos tão importantes, no caso, recursos que diziam respeito à nossa possibilidade de nos comunicar com pessoas que a gente achava importante se comunicar. E a gente passou para o mercado. Não que o mercado seja perfeito, afinal o mercado nada mais é do que o reflexo de nós mesmos. Então, enfim, nós somos seres humanos imperfeitos, dotados de informações incompletas, é natural que nem tudo ocorra como a gente quer. É absolutamente não só natural, quanto esperado. Que, algumas pessoas falam muitas vezes em falhas de mercado. Existe uma grande discussão nessa área, especialmente envolvendo economistas neoclássicos e, moralmente, austríacos, que falam de falhas de mercado. Os austríacos falam que não existe propriamente uma falha de mercado, porque o que existe, na verdade, é um excesso de expectativas em relação ao mercado. Então, não é uma falha de mercado, mas sim uma falha dos agentes atuando no mercado, com as informações que eles têm, e por conta disso, é óbvio que eles vão falhar. Mas o fato fundamental é que, quando se vê essas falhas de mercado acontecendo, geralmente se clama, aliás, por intervenções governamentais, visando a corrigir essas supostas falhas de mercado. Mas o que a gente acaba tendo nesses casos, e muitas vezes são criadas empresas estatais para lidar com supostas falhas de mercado, como, por exemplo, recentemente no Rio Grande do Sul, a gente teve a criação de uma estatal de gestão de pedágios, gestão de estradas, a EGR. Eu vejo com muita preocupação o fato de a sociedade gaúcha ter aceitado tão tranquilamente a criação de uma empresa como essa. É óbvio que eu, assim como vocês, eu odeio pagar pedágio. E eu gostaria de ter estradas da melhor maneira possível. Mas o fato é que existem custos para isso. Custa alguma coisa e gera uma incerteza muito grande no mercado, atuações do governo distorcionando os incentivos e deixando claro para as empresas, bom, tu não pode ter investimentos de longo prazo aqui, porque a gente somos um governo, historicamente, o governo do Rio Grande do Sul tem tido atuações mais focadas nesse tipo de coisa. O Olívio, se não me engano, quando estava na prefeitura, teve o famoso encampamento das empresas de ônibus, que gera alguns prejuízos no mercado até hoje, pelo fato de ter justamente gerado essa incerteza se valia a pena ou não investir. No caso do governo do estado aqui, dos pedágios, eu não sou obviamente um expert nesse assunto, mas o governo aproveitou o fim desse contrato para não renovar. Até onde eu sei, a gente já começou a ter alguns problemas em algumas das rodovias aí, pelo simples fato de que, infelizmente, como eu disse antes, por uma questão de incentivos, empresas públicas acabam não tendo a possibilidade de serem tão eficientes quanto empresas privadas. E as empresas privadas vão ser tão eficientes quanto lhes for cobrado da disciplina mais rígida e eficiente que existe, que é a disciplina de mercado. Por exemplo, se eu estabelecer, é óbvio que em concessões públicas essa questão se torna um pouco mais complexa, e pelo fato de estradas poderem ser consideradas como bens públicos, pelo fato de serem bens muito difícil de excluir o uso e serem de uso não rival, vocês devem ter aprendido isso em disciplinas de economia, isso torna um pouco complicado. Mas existem diversos mecanismos para se estabelecer, por meio de contratos administrativos bem feitos, o bom cumprimento desse serviço para o qual as empresas se prestam, né? A gente teve recentemente algumas notícias que saíram sobre eu nem sabia, na verdade, da existência disso, do LaFers, que é um laboratório de produção de remédios, que foi criado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. E, enfim, encontraram diversas fraudes por lá. O laboratório nunca produziu nada de tangível, até onde eu sei. E é bastante provável que as pessoas envolvidas nesse tipo de situação, que gera perdas significativas para o bolso de todos nós, que afinal é o nosso imposto que paga pela criação desse tipo de empresa,
é bastante provável que as pessoas envolvidas, exceto aquelas que vão estar implicadas criminalmente, que vão ser um ou outro diretor, se vierem a ser implicadas criminalmente, claro, ninguém provavelmente vai perder o emprego, ninguém vai ter redução do salário, ninguém vai perder uma noite de sono por ter alocado tão debilmente recursos estatais. Justamente pelo fato de que o que é público e, consequentemente, é de todos, acaba, infelizmente, na prática, sendo de ninguém. Ela é temporariamente daquelas pessoas que ocupam o cargo que, especificamente, controla aquela repartição. Enfim, os incentivos políticos são bastante diferentes dos incentivos de mercado, como eu já falei reiteradamente aqui, e por conta disso a gente tem alocações ineficientes, a gente tem empresas públicas. É óbvio que existem exceções à regra de empresas públicas ineficientes. A gente tem exemplos como a Embraer, exemplos como nos Estados Unidos a NASA, mas fica muito complicado julgar esses exemplos, porque a gente não sabe quanto de subsídio estatal foi dado a elas exatamente, direta ou indiretamente. A gente não sabe medir exatamente em que tipo de circunstâncias elas emergiram devido à quantidade imensa de reservas de mercado que a gente tem. E, especificamente, a gente não sabe o que poderia ter sido feito com os recursos que foram alocados na criação dessas empresas. E como a gente vive numa realidade de recursos escassos, é absolutamente essencial que a gente atente para esse fato, né? Tem um economista francês chamado Frédéric Bastiat, que escreveu uma obra muito legal chamada O que se vê e o que não se vê. Alguns de vocês talvez tenham ido no último Fórum da Liberdade. Era basicamente, o mote do evento era justamente o que se vê e o que não se vê em diversas áreas do nosso dia a dia político. E o que ele fala é basicamente o seguinte: um bom economista, enfim, um bom analista de políticas públicas, não pode se focar somente nos efeitos diretos de um ato, ou nos efeitos somente sobre um específico grupo. Ele deve olhar também não só os efeitos generalizados e a mais grupos, como também atentar para o fato de que aquele recurso que está sendo alocado para uma finalidade específica é um recurso que poderia muito bem estar sendo alocado para outras finalidades, né, alternativas. Isso é o que se chama economia de custo de oportunidade. Tudo tem um custo de oportunidade. Se a gente ignora isso, a gente pode acabar tendo resultados bastante abaixo do que a gente poderia, né? E o Brasil hoje é bastante a cara disso. A gente é um país que se tornou a eterna promessa não cumprida, um país eternamente o país do futuro, desde 1942, quando o historiador austríaco chamado Stefan Zweig escreveu um livro chamado Brasil, País do Futuro, em que ele previa grandes coisas para o nosso país, isso já 70 anos atrás. E o Brasil segue patinando. O Brasil atualmente tem a 75ª maior renda per capita do mundo, apesar de sermos a 7ª maior economia do mundo. Temos o 85º IDH, e isso está diretamente relacionado com o fato de que, ao longo dos anos, viemos buscando excessivamente um meio de desenvolvimento por meio tanto do empreendedorismo, se é que se pode falar de empreendedorismo estatal, se é que se pode falar de empreendedorismo estatal, eu diria mais empreendimentos estatais que buscaram lidar com supostas falhas de mercado, mas especialmente pelo fato de termos aceitado tão passivamente a existência de tantos obstáculos à atividade empreendedora, que é justamente o que gera riqueza para uma nação e, obviamente, para os indivíduos. Enfim, eu tinha alguns outros pontos aqui, mas acho que a gente pode abordá-los na parte de debates. Obrigado. Perguntas? Só peço a gentileza de falar o nome e a instituição. Eu acho que é uma reunião da URI. Oi, bom dia, não sei se é dia, não sei se já passou do meio-dia. Eu não sei. Bom, eu sou Marcelo, sou estudante de Relações Internacionais da URGS. Eu tenho umas perguntas pro Osterman. É Osterman, sim? Fábio Osterman. Uns comentários rápidos, coisas que realmente eu gostaria de maior justificativa na tua exposição. Uma delas, a primeira, sobre as trocas voluntárias no mercado. Tu fez uma oposição entre troca voluntária e troca
e exploração. Foi uma dedução muito grande de uma troca involuntária ser necessariamente uma exploração. Para mim seria meramente uma troca involuntária. Quantas das trocas no mercado elas são realmente voluntárias e quantas elas são involuntárias? Quantas pessoas podem realmente escolher, por exemplo, se empregar ou receber um trabalho, enfim, praticar algo no mercado, sem que isso seja imposto pelas condições de vida da pessoa, na sociedade que a gente vive. Um outro ponto, sobre as teles, foi falado de haver uma despolitização das teles como uma alternativa ao nome privatização. A última coisa que eu não vi na privatização das teles foi uma despolitização. Os conselhos de direção das teles estão tão imiscuídos com decisões políticas, o processo de privatização foi tão cheio de problemas políticos no governo FHC que eu realmente não consigo ver política fora das teles hoje no Brasil. E um último ponto, que eu acho que seria a maior pergunta, assim, uma elucidação que eu realmente não consigo ver dessa maneira, foi falado, a burocracia, óbvio que tem problemas. A burocracia brasileira tem problemas. Mas não, a burocracia de qualquer lugar. Mas isso não foi levantado. Isso não foi levantado. Foi uma crítica à burocracia brasileira. Agora, então. Ah, tá. Justamente. Então, porque... Assim, eu tenho, acho que, uma série de pontos que eu não levantei. Então, não assumam que o fato de eu não ter abordado eles simplesmente significa um endosso, por favor. Sim. Inteligência pra você. Não, eu não vou falar das ideias geral da burocracia. Óbvio que a gente gostaria de uma desburocratização de vários aspectos do nosso Estado. Vários, isso é um consenso, né, brasileiro. Agora, parâmetro de eficiência econômica, ele talvez não seja mais um melhor avaliador sobre o que deveria ser uma burocracia. A burocracia tem serviços e tem significado caro para a sociedade em todo lugar do mundo, em vários aspectos, em defesa nacional, em manutenção da soberania, em isonomia, na não intervenção de interesses econômicos dentro de serviços públicos. Existem, um debate retórico sobre falhas de mercado pode ser muito produtivo, mas, francamente, existem falhas de mercado. Né? E um aspecto que eu acho que é consenso no Brasil, que é a questão do desenvolvimento, se ele for pensado numa perspectiva histórica, eu realmente não conheço, dado o nível da competição estatal da Guerra Fria para cá, um exemplo histórico de algum país que tenha se desenvolvido sem uma presença estatal fortíssima. Os melhores exemplos, nos melhores exemplos de desenvolvimento, não desenvolvimento atrasado, não do desenvolvimento originário, não estou falando dos Estados Unidos, de França, de Inglaterra, a burocracia foi o agente principal desse desenvolvimento. Eu falo de Coreia do Sul, eu falo de Japão. É uma burocracia altamente especializada e altamente eficiente. Por que não, então, a pergunta ser como fazer uma burocracia eficiente e não simplesmente virar as costas para um agente que pode ser importante no desenvolvimento do Brasil? Obrigado. Só a correção, valeu também para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para a França. Eu vou fazer um bloco de 3 perguntas. Pode ser? Eu acho que eu vou ter que anotar, então. Responda, por favor. Eu quer fazer as perguntas. Não, vai lá. Deixa eu começar pela segunda, que é a questão da despolitização, ou sobre a politização das teles. É óbvio que existe uma fortíssima intervenção política atualmente. Isso se deve justamente pelo fato de eu ter comentado antes, é um setor altamente regulamentado, mas a politização atual, obviamente, não se compara à politização anterior. Hoje a gente tem esse capitalismo de compadres, que se chama no Brasil. Obviamente, a gente não pode falar o que a gente tem hoje no setor de telecomunicações seja um livre mercado, muito longe disso. E essa politização acaba, infelizmente, sendo bastante rentável para os dois lados, tanto para as grandes empresas que adquiriram o direito de exercer seus direitos de oligopólio sobre esse setor, quanto para políticos, né? Enfim, a gente tem uma série de casos aí envolvendo relações promíscuas do alto escalão do poder político, especificamente do executivo, com as teles que não precisam ser mais desvendados aqui. Mas o fato é que existe uma correlação muito forte entre o grau de intervenção política e a politização e a ineficiência da prestação desse tipo de serviço. Eu não sei se existe alguma discordância nisso. A questão acaba sendo justamente de que grau de intervenção política nós, como sociedade, estamos dispostos a aceitar. Pessoalmente, eu não acho que a gente deva aceitar, eu não acho que a gente deva buscar a abolição do Estado completa, porque, como tu bem pontuaste, existem algumas questões onde o Estado ainda é
tem uma importância. Eu queria citar o que o economista austríaco interessante chamado Ludwig von Mises fala sobre a percepção dele do Estado, porque ele, assim como eu, muitas vezes é referido como alguém que odeia o Estado, ou que não quer o Estado por perto. Ele fala que, não, eu não odeio o Estado. Eu só acho que ele precisa se colocar numa posição onde ele tenha um uso adequado. Assim como não se pode dizer que eu odeio gasolina pelo simples fato de eu não estar disposto a beber gasolina. Eu acho que a gasolina serve para uma finalidade específica, mas não serve para absolutamente tudo. Eu não passaria gasolina na minha pele, eu não tomaria, eu não limparia meus olhos com ela, mas eu colocaria no meu carro. E o Estado, ele não serve, na minha concepção, óbvio que existe um amplo debate sobre isso, para gerar desenvolvimento social generalizado. Ele tem uma função importante para minimizar algumas dificuldades sociais temporárias. Eu não acredito em programas sociais como, por exemplo, aliás, eu não acredito no approach que vem sendo dado a um programa como o Bolsa Família, que é um programa interessante que visa a incentivar o polo da demanda em vez de incentivar a oferta. Em vez de eles criarem supermercados estatais, que é uma estratégia absolutamente equivocada, eles dão dinheiro para as pessoas se utilizam do seu poder no mercado para consumir coisas. Eu acho que é interessante, eu acho que é um programa que tinha espaço no Brasil. A gente, infelizmente, ainda tem uma população realmente muito pobre, que sim tem sua liberdade bastante restringida por essas dificuldades de até sobrevivência, e é muito triste isso. Mas a gente não pode ter um programa que vise a ter fins eleitoreiros, como eu vejo atualmente o Bolsa Família, que é um programa que o governo comemora quando ele expande o programa, quando na verdade ele deveria estar mais preocupado em diminuir o número de famílias atingidas por ele ao oferecer uma porta de saída. Tem um economista chamado Milton Friedman, que ele apresenta uma alternativa que se chama o imposto de renda negativo, que é uma forma de assistência social que vai diminuindo conforme a pessoa vai alcançando emprego, ela vai ganhando mais, porém menos desse programa assistencial. Isso me parece mais interessante porque mexe na questão dos incentivos. Não é que nem no Bolsa Família, que a gente tem diversos relatos de pessoas que deixam de abraçar oportunidades de emprego justamente com medo de cair na incerteza e perder o Bolsa Família por ter emprego. Mas sobre a burocracia, sobre a possibilidade de a gente buscar um Estado mais eficiente, o Milton Friedman também, quando a União Soviética caiu, foi perguntado para ele o que os países da ex-cortina de ferro devem fazer agora. E ele disse: privatizar, privatizar, privatizar. Só que 10 anos depois, voltaram a perguntar para ele se ele continuava pensando daquela maneira. Ele respondeu: não, eu mudei de ideia. Na verdade, o que eles precisam hoje é instituições, instituições, instituições. Porque privatização com instituições débeis, privatização sem a presença de agências reguladoras que funcionem de maneira independente. E no Brasil elas chegaram a funcionar por um período curto, até que elas foram finalmente capturadas pelas empresas reguladas, que é uma tendência natural do mercado, se não houver devido à transparência e devido à independência. Se a gente não tem instituições que regulem a atuação do mercado, mas não regulem na medida de estabelecerem o preço, estabelecerem os quesitos mínimos da prestação de serviço, mas sim que garantam que essas empresas cumpram os seus contratos, que essas empresas atendam os consumidores da maneira como elas se comprometeram, fica bastante complicado a gente ter eficiência aí, né? Posso um palpite também? Claro. Só dando um palpite nesse ponto, gente. Veja bem, se está todo mundo de acordo que as duas coisas têm que existir, né? Estado, mercado, instituições, tem que ver aonde, né? Esse é o ponto. E como, né? Por exemplo, então tá, regular preço, pode ou não pode? Vocês terem uma ideia, a Holanda, onde a maconha é livre, e outras drogas mais perigosas podem até ser usadas em algumas circunstâncias, vocês terem uma ideia, eles estão discutindo a alta regulação do açúcar, o que eu assino embaixo. Dá para entender? Então, olha só. Então, quando você tem um Estado que diz o seguinte: olha, não, açúcar não é livre, não basta todo mundo colocar nos biscoitos, nisso, naquilo, no outro, o preço vai ser majorado, porque ela vai ser tratada como droga, né? E vai, blá, 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 blá.
Ou seja, que discussão é essa que a sociedade faz lá pelas tantas, entendeu? Que diz, não, as coisas que são muito doces têm que ser caras, para que elas sejam consumidas pouco. Que nem antigamente, que a gente se esbaldava de comer doce, entendeu? Em festinha, mas não todo santo dia. Quando ele falou do telefone, eu fiquei com saudade dessa época do orelhão. Sabe? Eu fiquei com saudade dessa época do orelhão. Onde as pessoas iam pra praia e iam pra praia. Entendeu? Hoje, o mercado já está tirando sarro do excesso. O mercado está tirando sarro do excesso de celular. Hoje a senhora tem a liberdade de escolher se a senhora quer ir pra praia. Não tem. Essa liberdade não existe, é falsa. As pessoas são induzidas, as crianças são induzidas a ter celular. As pessoas são induzidas a ter um modelo cada vez mais novo e mostrar, exibir pro segundo, pro seguinte. A senhora tem celular? Porque eu tenho, mas eu não durmo com ele. Induzida a ter celular, ou a senhora percebeu eu quero ter que facilitaria a sua vida? Eu quero ter um que seja ruim, entendeu? Que seja muito ruim. Aliás, eu quero ter um que tem uma empresa agora que está colocando, não sei se vocês viram. Aquele que é para as pessoas não jogarem mais fora. Porque a lógica da concorrência é que se jogue fora. Gente, a lógica do mercado é que se jogue fora. A eficiência da indústria de medicamentos, você sabe qual é que é a eficiência da indústria de medicamentos? A eficiência da indústria de medicamentos é a seguinte: os remédios que mais funcionam, eles tiram do mercado. Os que mais funcionam, eles tiram do mercado. Se não tiver uma regulação dessa indústria de medicamento, o mundo vai mal. Eu não estou dizendo que regular é fácil. Entende? Regular é complicado. Porque como é que a gente vai fazer? Mal ou bem os caras que têm que ter alguma renda para poder fazer pesquisa. Então, a questão é a seguinte: a gente não pode assumir que a eficiência esteja do lado do mercado, que a ineficiência esteja do lado da burocracia e que as pessoas sejam todas livres. Se a gente assumir isso, a nossa discussão não é séria. A nossa discussão de dizer que tem que ter, mas tem que ver qual é que é a área que ele tem que estar, ela não é séria. A gente está naturalizando. Se a gente naturalizar que a escassez sempre foi e sempre será, nós não estamos fazendo uma discussão séria. Não é verdade. Não é uma premissa básica, tu está enganado. Ou seja, algum dia a gente vai vencer a escassez de recursos. Gente, mas é óbvio. Isso está colocado o tempo inteiro. Está colocado o tempo inteiro. A gente cria a escassez. O que o capitalismo mais faz hoje é criar a escassez. Entende? Então a coisa não é natural. É isso que a gente minimizar a escassez. Minimizar, por exemplo, a vida das pessoas vai durar mais. De algumas coisas. A gente está sendo ingênuo. A gente está sendo ingênuo se a gente acredita que escassez é uma coisa natural e o mundo está regulando isso. Não é. Esse que é o problema. Porque eu acho o seguinte: realmente, se a gente tem essa boa vontade, ok, onde é que o Estado tem que entrar, então a gente não pode sair desse a priori. Quer ver um outro a priori? As empresas, então, são mais naturalmente, as pessoas ali dentro, são mais naturalmente voltadas para inovar, para trabalhar, são mais desafiadas. Vocês ouviram falar? Saiu uma reportagem na Piauí sobre a Microsoft, que vocês são obrigados a ler, para vocês verem o que aconteceu com a Microsoft. Por que lá pelas tantas, lucro e mais lucro, e principalmente aquele salto financeiro que eu falei para vocês, inibe a inovação. Entendeu? Eu adoro... Isso é algo natural das grandes empresas. Desculpa, a última frase que eu devolver para vocês, que tem que fazer as perguntas, né? Mas a coisa que mais tem que ter, se a gente quer ter muita concorrência, então a gente tem que ter muita gente sendo capaz de ser empresário. E a gente tem que acabar com todos os monopólios, ok? Quem vai fazer isso? O Estado. Só isso. Quer usar o monopólio para acabar com todos os monopólios. Sim, o Estado é o monopólio da força. Nós, sociedade, inventamos isso. Porque nós não queremos milícias privadas. Nós não queremos milícias privadas. Nova inscrição, lembrando que são 12 horas e 41 minutos e a aula aqui é 12h50, debate. Oi, eu sou Minevaide. Fala mais alto que a gente não está ouvindo. Eu tenho uma pergunta para o Fábio, que eu também estava conversando sobre um programa de governo, então eu queria saber qual seria assim, a resposta do mercado para o problema estrutural de distribuição de renda no Brasil. Qual seria a resposta do mercado para o problema estrutural de distribuição de renda no Brasil? Se não Bolsa Família, o que o mercado seria? O problema estrutural de distribuição de renda. O tempo é curto para... Até porque por algum motivo teve o sentimento de que a maioria delas vai ser para mim. Alguém mais? Pessoal, eu acho legal assim, esse intercâmbio aí com os cursos. Eu acho legal vocês começarem o pessoal da URSS vir aqui, o pessoal da SPM para lá. Eu só queria fazer uma colocação. Então,
colocação, aí eu pedi Eu tenho uma pergunta. nome, instituição. Bom dia, meu nome é Thales, boa tarde, meu nome é Thales, eu queria ser pro Fábio também. Você disse que é contra o desenvolvimento social, citou o social do Estado, tá? Como motor desse desenvolvimento. Como o mercado, o lado privado da coisa, poderia desenvolver socialmente? Já pegando o gancho da colega, de forma... Mais alguma pergunta? Você quer fazer um comentário? Deixa eu fazer. Não mais. O papel lá no quadro. Agora eu perdi o fio da viagem. Não, porque estava falando de tecnologia. Fala muito de tecnologia, do avanço da tecnologia, mas muito se esquece de falar o que vem junto com esse avanço da tecnologia. O que nos traz, pô, celular, hoje todo mundo usa. Será que ele é tão bom assim? Será que de repente a gente não ficou muito escravo dessa tecnologia? Tu tem celular? O WhatsApp. Não. Por exemplo, o WhatsApp. Cara, eu vejo muitas vezes as pessoas deixam de estar interagindo com os outros do lado para ficar no celular. Não estou dizendo que ninguém é obrigado a fazer nada. Eu não vejo que não é mercado tão interessante que a Polar lançou uma iniciativa agora que ela tem um suporte de garrafa que inibe o sinal do celular. Sim, não é uma crítica, eu estou dizendo assim, é que se esquece de falar dessa parte. Que hoje em dia, sei lá, as tecnologias, junto doenças, do estresse hoje em dia, a falta de tempo que as pessoas têm para ficar com a sua família. E isso foi só um ponto em relação à tecnologia. Eu queria dizer o seguinte, eu trabalho no setor público e realmente eu concordo que ele é muito pouco eficiente. Porque, assim, na minha visão, eu vejo assim, que tem muita gente que o cara faz concurso, passou lá, ele não tem obrigação nenhuma, ele não tem metas, e eu acho que é isso que tinha que ser mudado, entendeu? Eu acho que não tem, o cara passou num concurso, o resto da vida é que eu vejo as pessoas falando, eu quero passar num concurso porque eu tenho estabilidade, não sei se vai fazer. Isso é o erro, entendeu? Eu acho que o cara pode trabalhar no setor público e ele ter suas obrigações, e se ele não cumprir suas obrigações, suas metas, ele vai pra rua, entendeu? Como no setor privado. Acho que questões como estabilidade é uma questão de processo. Exceto para algumas funções que estão especialmente sujeitas a pressões políticas, eu acho que estabilidade da maneira como é feita no funcionamento público brasileiro é uma completa sandice. Mas o grande problema que impede a existência de maior eficiência acaba sendo mesmo essa questão de que o teu superior, enfim, eu não sei que repartição você trabalha, mas o teu superior, ele não vai ter tanto incentivo para, mesmo que ele não tenha estabilidade, ele não vai ter tanto incentivo para te cobrar tão fortemente, porque não existe esse feedback do mercado que é tão importante e tão... Mas foi bem que ele foi eleito para 4 anos. Se ele não fizer um bom trabalho, o que ele vai vender? Cargos, eu acho que é cargos de confiança, não sei se é o teu caso, mas no caso da professora, ela estava ainda mais sujeita a incentivos de mercado, de certa maneira, no mercado político, no caso, porque ela sabia que ela podia ser mandada embora a qualquer momento. Mas é óbvio que a gente não pode ter toda a burocracia pública com cargos de confiança, porque isso acaba acontecendo em diversas situações. Partidos acabam colocando os seus lá, não para melhorar a prestação de serviço público, mas sim para garantir o seu financiamento e muitas vezes para garantir sua perpetuação no poder. Então isso é muito complicado no campo da ciência política. Isso é abordado de maneira... Essa é a exceção, né? Assim, é a exceção que eu digo assim, não é para ser assim. Sim, mas assim, infelizmente a gente vive num país onde a gente não tem instituições então, tão bem não é desenvolvidas. do Estado em si, eu falo que falta regulamentar isso. Não, a ineficiência estatal é uma constante, não é uma exceção no Brasil. Ai, virou natural. Mas é uma questão de incentivo. A senhora estudou economia, a senhora sabe muito bem que a gente Não é vai... natural, gente. Ok, vou devolver o O que é natural, então, né? A gente acaba entrando num debate metafísico. Acaba entrando num debate Nada é natural, gente. Nada. Pessoalmente, eu acho que, assim, a minha posição parte de algumas premissas. Uma premissa fundamental é que eu mal sei o que é melhor para mim na minha vida. Então, eu não devo me arrogar a autoridade de saber o que é melhor para a vida dos outros. O eficiência do mercado, por exemplo.
Como assim? Pode ser pior das outras pessoas, é outra. Exato, só dando liberdade aos agentes que a gente vai saber. Mas aqui a gente tem grandes evidências empíricas de que permitindo mais liberdade e menos coerção, a gente tem resultados mais favoráveis. As grandes nações se desenvolveram, é óbvio que teve protecionismo, mas eu repito aqui algo que eu falei para alguns de vocês no sábado, na minha palestra no R. A gente tem que aprender a distinguir correlação de relação causal. O fato de os Estados Unidos terem tido políticas protecionistas ou terem tido um Estado que intervinha em determinados setores, não quer dizer que foi por isso que eles atingiram o desenvolvimento econômico. Tá? Não quer dizer exatamente por isso. É uma questão, eu apelo de certa maneira à lógica de vocês. Né? Tá. Queridos, olha só, são 2h50. O debate está ótimo, é assim mesmo, eu esperava isso. Só que tem pessoas que isso, então a gente vai conseguir. Você pode ir embora. Ok. Obrigado. É o Patrick, meu querido. Eu queria. Felipe, pois é. Então, a minha sugestão é a seguinte: quem tiver algum compromisso, por favor, fique à vontade, professores, fique à vontade. Eu só queria uma última palavra de cada um aqui, um recado final sobre o tema do debate, que é empreendedorismo, indivíduo ou Estado. E aí, depois, quem quiser ficar para o debate, eu fico aqui com o maior prazer, mas só reforço uma coisa muito bacana, que é o seguinte: essa idade de vocês, é a idade de ler muita coisa, de ler sobre tudo, sobre diferentes aspectos e diferentes espectros. Sim ou não? Porque esse é o ponto. E o pessoal da URGS e da SPM, por favor, bem-vindos. E eu acho que esse intercâmbio que faz o curso de Relações Internacionais crescer. Isso é fundamental. Continue, o pessoal vindo aqui, eu tenho que ser. Então, um pouquinho de cada, no final sobre o tema, e quem quiser ficar, por favor, fique à vontade. E obrigado pela presença de vocês. Bom, se vocês quiserem, eu posso pular o almoço, emagrecer um pouquinho, a gente fica aqui bastante. Mas, seguinte, eu acho que... Gente, de fato a gente tem que tentar ir um pouco mais fundo nas questões, né? Essa questão do que é natural ou não é uma que dá pano pra manga, mas essa é uma das que a gente tem que ir, ok? Essa é uma. Outra, essa coisa da eficiência e aquilo que você falou, eu acho muito interessante. Eu já trabalhei na iniciativa privada, já trabalhei na iniciativa pública, e não tenho uma posição a priori sobre eficiência. No geral, eu concordo muito com o que ele estava dizendo, com uma questão que é a seguinte. Vê se vocês raciocinam essa questão comigo, pela experiência que você já tem em situações de vida, tá? Eu costumo dizer para os meus filhos, tenho 3 filhos, todos 3 razoavelmente bem criados, digamos assim, e eu costumava, desde que eles eram pequenininhos, eu dizia para eles que a regra lá em casa era a seguinte, tá? Uma frase do Shakespeare que eu adoro, que ele dizia o seguinte: a facilidade e a fartura só criam covardes, a dificuldade é a mãe da ousadia. E lá em casa era assim mesmo. Quem visse eu em casa pensava que eu era a maior liberal da paróquia, que era se virem. Regra era essa, entendeu? Não acordo de manhã para fazer café, não sei o dia que eu quero, que é um presente, uma doação, ok? Levar maquete no colégio, ir buscar, todo mundo lá anda de ônibus e é assaltado desde os 8 anos sem problema. Vai, todo mundo se vira, blá, 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 tá? E todo mundo, inclusive, aprendeu a lidar com isso de boa, sabe? Entendem o que é. Eles sabem que se eles ficam putos com o assaltante, imagina quão puto não é o assaltante com uma opção de coisa para estar naquela situação. Enfim, todo mundo bem razoável desse negócio. E o que tem a ver com isso, então, da eficiência? Vê se vocês concordam uma coisa comigo. O que todo ambiente tem que ter, inclusive para as pessoas criarem e tal, olha a dialética da coisa. Ao mesmo tempo, uma tranquilidade de que você não vai ser demitido amanhã, ok? Se a tua ideia não for vencedora, se o seu projeto não for vencedor, se você não pisar no pescoço do cara que está ali disputando contigo aquela ideia, tá? Você não vai ser demitido amanhã. Tu tem alguma tranquilidade, tá? Você tem uma ideia, a pequena empresa na Inglaterra, por exemplo, ela tem tranquilidade. Ela tem condições de sobreviver para que de vez em quando ela tenha a chance de realmente criar alguma coisa inovadora. Eu não posso deixar o mercado acabar com a pequena empresa rapidamente, entende? Então tem que ter alguma tranquilidade. Por outro lado, essa tranquilidade não pode ser excessiva, que vire uma zona de conforto, que nem acontece muito no setor público, que o cara não se mexa. Esse é o problema. Vocês estão entendendo como é que a coisa é delicada? É isso. Essa que é a ideia de cooperar e competir. Meu Deus, eu lembro quando a Heloísa Erundina
fez uma campanha dentro do PT para acabar com a estabilidade do funcionalismo público. Eu era a primeira a assinar embaixo. Também não suporto, vivo dizendo isso para meus alunos. Professor que não dá aula, que chega tarde, que não sei o que não tem compromisso, porque realmente deitou no berço esplêndido de que eu não vou ser demitido. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Mas é que tá. Por outro lado, o cara na iniciativa privada, que vive nesse pescoço, né? Aquela cenourinha ali de que se ele não correr atrás, e o máximo, a medida, a eficiência, sei lá o quê, coisa que, por sinal, hoje entrou também no setor público, né? Tantos papers, criaram uma fábrica de salsicha de paper, entendeu? Quer dizer, então, quem é que resolve isso? Quem resolve isso é a sociedade o tempo inteiro, tanto em cima do Estado quanto em cima do mercado. Esse que é o ponto. A eficiência não é naturalmente de uns ou de outros, nem de uma burocracia ou de outras, ou da Alemanha, ou da brasileira, ou da japonesa, ou da chinesa, entende? Ela é alguma coisa que existem práticas sociais que o tempo inteiro estão atuando e que fazem elas melhores ou piores. Essa coisa de, o Brasil melhor, não é. Gente, eu nem sou dessa época, né? Mas eu lembro dos pais contarem, o Brasil já teve época que você deixava a garrafa de leite de vidro, por sinal, melhor, do lado de fora, para ser levada, e o cara do leite lá e deixava no dia seguinte, tu postava até o dinheiro embaixo, não acontecia nada. Entende? Funcionava. Então tudo depende da gente criar realmente as instituições e ficar em cima, na fiscalização de ambas. Então é isso que funciona. Entende? Não pode ser a corda no pescoço, porque a corda no pescoço também não funciona sozinha. Eu estava dizendo para você da coisa da Microsoft. Entende? O lucro, essa tranquilidade de não ter que competir, também acontece nos monopólios. O monopólio, por outro lado, da violência, a gente tem que estar ali também. Não é porque eu concordo, né? Eu respondi para a gente aquela hora, você gosta do monopólio, regulando monopólios? Gosto. Acho que o monopólio da violência tem que estar com o Estado mesmo. Isso não significa que eu vou deixar o Estado americano, por exemplo, se é que é verdade, aquela coisa da FEMA que me assustou esses dias, entendeu? Eu não vou deixar o Estado que tem o monopólio da violência criar uma indústria bélica que é capaz de destruir o planeta 20 vezes. Pra quê? Uma não estava bom, não? Entende? Mas então esse tipo de coisa acontece direto. Qual é que é a questão? É que, mal ou bem, o voto na política, essa coisa de que a politização é do mal e o mercado é do bem. Não! O voto na política, por incrível que pareça, ele acontece. Se eu não estiver gostando lá daquele governo que está fazendo aquele negócio, eu vou lá e voto contra. Entendeu? E tiro o cara do poder. E teu voto faz diferença? Tem que fazer. E faz, principalmente. Faz mais do que o voto do preço. Esse é o problema. A gente pensa que o voto do preço, ele é muito definitivo. Não é. Não é, porque aí sim é que ele é mais frágil na nossa mão, entendeu? Mas tanto na política pode ter uma intervenção do poder econômico que pode tirar isso, né? Esse meu voto de que eu estou gostando ou não estou gostando daquilo que os caras estão fazendo, como também pode acontecer essa politização no lado do mercado. Por isso que a gente tem que estar fiscalizando as duas pontas o tempo inteiro, entende? Então eu acho que é isso que a gente tem que experimentar. A gente tem que perceber como é que essa zona de conforto não pode ser alguma coisa que também se naturalize, entende? Eu senti que em determinados momentos, com todo respeito à visão da professora, mas eu acho que a gente parte de algumas premissas básicas. Eu achei que é um debate que acabou tomando um certo tom até metafísico, acho que não cabe aqui, mas eu queria focar especificamente nessa questão que ela abordou sobre a eficiência, que isso leva um dos grandes debates econômicos do século XX, que foi sobre a possibilidade de cálculo econômico dentro de, ou enfim, comunidades socialistas, ou trazendo para uma questão mais micro, dentro do Estado. O fato que nos leva a concluir que o Estado tem sérias limitações à sua eficiência é simplesmente o fato de que entidades estatais não realizam cálculo econômico. Porque não existe um sistema de preços dentro de uma comunidade, de uma repartição pública. Quando que dentro de uma empresa ainda bem, existe. O sistema de preços é ineficiente para fazer. O sistema de preços é ineficiente para alocações de recursos. Pois é, daí que para substituir o sistema de preços a gente teria que acabar contando com a alocação alternativa, que seria por meio de votações populares, que obviamente seriam aparelhadas por grupos de interesse específicos, como acontece em qualquer Assembleia Popular. Existe um mito de que a democracia participativa seria uma boa maneira de diminuir o poder dos grupos de pressão. Isso é um ledo engano. Nós simplesmente
encareceria um pouco mais o processo de decisão para certos grupos de pressão, porque eles continuariam atuando, eles teriam muito mais facilidade em mobilizar pessoas para participarem dessas assembleias e seguiriam tendo sua influência quando que, se a gente vivesse um ambiente mais transparente, em um ambiente em que as decisões ficassem mais no âmbito privado, no âmbito das pessoas escolhendo e dando seu voto no mercado, a gente teria um sistema de feedback mais instantâneo. Mas é isso que eu estou dizendo. Quando eu realizo... É isso que eu estou dizendo que ilusão, percebe? A gente tem a ilusão de que realmente o sistema de preços é eu dando meu voto, que não tem manipulação. Esse que é o problema. A manipulação existe o tempo inteiro. Se eu sei que ela existe, eu vou estar mais atento para ela. Mas a senhora não é manipulada diferença. também por essa manipulação? Como é que a senhora consegue enxergar além da manipulação, sendo a senhora também manipulada? Essa é a grande pergunta que se faz o tempo inteiro. Essa pergunta é ótima. Eu me faço essa pergunta. Essa é a pergunta que o Popper fez para o Marx e para o Freud. Como é que você pode dizer, então, já que você está no mesmo mundo que eu estou, como é que tu pode ver uma coisa que eu não vejo? Não é? Para o Freud e para o Marx. Vocês estão numa posição muito cômoda, porque se eu não concordar com vocês, o Marx vai dizer que eu sou alienado e o Freud vai dizer que eu sou um histérico, neurótico, maluco. Essa é uma pergunta ótima. De onde que eu posso saber, né? De que ponto de vista eu estou, para que eu possa olhar onde os outros estão. O Hayek, que é um cara que eu gosto, muito mais que o von Mises eu detesto. Mas o Hayek é um cara mais interessante. O Hayek diz isso com todas as letras. Como é que alguém pode dizer que sabe o que é melhor para mim do que eu mesmo? Né? Esse é o ponto. E aí é que tá, é isso que a gente devia discutir. Por isso que a discussão que tem razão, é metafísica mesmo. A gente tem que ter saco para a discussão metafísica. Entende? Tem que fazer essa pergunta. Escuta aqui, seu Freud, seu Marx. De onde que vocês estão olhando o mundo que vocês conseguem olhar melhor que eu? Vocês são melhores que eu? Vocês estão olhando a partir de que ponto de vista? E eles têm que responder. E a resposta deles não pode ser realmente eu sou melhor, tu é uma anta. Não pode, ok? Tem que ser eu estou olhando de um ponto de vista que você não está. Qual é o ponto de vista que eles estão olhando que é melhor? É um ponto de vista onde a história tem que ser super levada em consideração. Não é... O que eles têm que dizer pra gente é vocês estão olhando do ponto de vista de vocês, de onde vocês estão na história. Eu estou olhando o transcorrer inteiro da história. Entende? E se eles conseguirem mostrar isso e conseguem, tá? Aí o ponto tem razão. O que eu estou querendo dizer então, gente, é isso. Esta manipulação está ocorrendo o tempo inteiro. Como é que a gente enxerga? Se a gente não enxergar, é pior. Eu deixei esse site aqui, depois vocês dão uma olhadinha. Mas vocês procuram no YouTube, vocês acham? Vocês conhecem o Jon Stewart? Pois é, o Jon Stewart é fantástico, né? E ele diz que o emprego dele é o pior do mundo, porque ele tem que assistir Fox News o dia inteiro. Né? Mas ele pegou uma série de extratos da Fox News, né, que é o bastião do republicanismo dos Estados Unidos, e ele pegou uma série, acho que são 3 programas que estão divididos no YouTube desse aí, que é o pessoal republicano dizendo como é que seria uma cidade ideal, onde ninguém diz pra mim como é que tem que ser. Né? Não tem Estado, não tem isso, não tem aquilo. Cara, é fantástico o que acontece quando você acha que então não vai ter essa manipulação, essa intervenção estatal. Acontece o contrário. O Jon Stewart fica partindo o tempo inteiro a fala dos republicanos para ele mostrar. Lá pela Santos o cara fala, as pessoas vão ter que sair de suas casas e ir para a praça. As pessoas vão ter que fazer isso. Vocês estão ficando loucos? Né? Vocês estão me dizendo tudo que eu tenho que fazer. Republicanos anarquistas, então, são republicanos ingênuos. A grande maioria dos liberais que eu conheço são ingênuos. Sabe? Muitas vezes eles têm ótimas intenções. Eles queriam que o mundo fosse concorrencial, que ninguém manipulasse ninguém, que todo mundo... E é esse que é o problema, é não reconhecer que isso não existe. Se não existe, o que a gente tem que fazer é entender de manipulação. O que a gente tem que fazer é entender de quais são as regras do sistema, para que a gente esteja o tempo inteiro de olho nas regras do sistema, seja nelas políticas, seja nelas do mercado. Entende? Por quê? Porque essa coisa de que estamos aqui, cada um por si, Deus por ninguém, somos todos livres, somos todos conscientes, somos todos abertos, sabemos tomar as melhores decisões, entendeu? Isto é que é um equívoco. Isso não nos leva a colocar... Esse é o grande problema. Se a gente não parte do ponto de partida de que, ok, todos nós adultos somos livres, como é que a gente vai dar autoridade para uma pessoa que também não é livre de dizer vocês não são livres e tem que seguir tais caminhos? Confiando umas nas outras. Confiando umas nas outras, percebe? Se alguém disser para mim hoje, Cláudio, você não pode fazer sua dieta, entendeu? Porque se deixar tu come doce o dia inteiro.
Entendeu? E eu, numa articulação com essa pessoa, dar autoridade para ela fazer isso está sendo melhor para mim do que eu comprar os meus docinhos o tempo Mas eu não tenho autoridade no Estado de limitar quanto de açúcar eu posso consumir. Gente, é essa a discussão. Eu sou um adulto e eu devo ter responsabilidade. Deixa eu te dar um exemplo. Uma amiga minha, super esquerdosa, radical, né, coisa que também eu fico muito de olho, certo? Olha só, escuta essa história. Ela foi morar na França, tá? E aí ela conheceu uma pessoa, isso foi ótimo, porque aí ela deixou de ser esquerdosa radical depois dessa história. Conheceu uma menina lá que estava grávida, entendeu? E ela não comia proteína de forma nenhuma, ela não, daquelas que se bobear só come fruta e quando cai da árvore, né? Não pode nem ir lá e catar a fruta, tem que esperar ela cair sozinha. Muito bem, o sistema francês estava em cima da menina grávida. Não, tu não pode, não, essa criança não sei o quê, e a menina não. Ficou puta da cara, e pelas tantas tinha grana, vou para os Estados Unidos. Eu resolvo o que vai ser da minha gravidez. Qual não foi a sorte, graças aos anjos e santos, amém. Os Estados Unidos conseguem ainda não ser completamente ilógico, absurdo. Tá? Também nos Estados Unidos a saúde pública ficou em cima da menina, em cima da gravidez dela. Entenderam? Sim, ela não é tão capaz assim de decidir o que é melhor para ela e para o filho dela. Professora, entendeu? A sociedade é que está dizendo isso. Vocês estão entendendo? A sociedade está dizendo, se o teu filho quiser ser vegetariano, frutívoro, sei lá o quê, ele vai poder dizer isso. A sociedade diz isso, nem Deus e nem ela, mãe. Entenderam? Entenderam? É delicado, esse é um exemplo delicado. Mas eu confio na sociedade, desde que uma discussão realmente possa acontecer em sociedade. Foi o que a sociedade disse para a menina. O teu filho vai escolher, depois que ele tiver uma certa idade, se ele quer ser frutívoro ou não. Agora, hoje, você não vai prejudicar esse feto, entendeu? Fazendo a tua opção de alimentação a opção mais legal e bacana que você acha. Então é isso que eu estou dizendo, eu confio na sociedade. Ó, ele está querendo falar. A senhora citou o Jon Stewart, que é um humorista, jornalista americano famoso. Eu queria citar o John Stuart Mill, que na sua obra sobre liberdade, ele fala que a única justificativa razoável para que uma sociedade civilizada exerça coerção sobre um membro dela é para impedir que ele cause danos a terceiros, que lhe deveria ser facultado, se ele assim desejasse, causar danos a si mesmo. Porque a partir do momento que a gente permite que a sociedade política, que a sociedade defendia diversas coisas. Exatamente. Mas por exemplo, que as mulheres tivessem voto, coisa que a Inglaterra na época não e que não está em desacordo com essa ideia. Está em total acordo, aliás. Porque a partir do momento que ele reconhece a liberdade, ele precisa reconhecer também a igualdade no exercício de direitos civis básicos. Né? E é isso que liberais fazem. A gente não acredita que a liberdade seja divisível. A gente não defende, como, por exemplo, alguns republicanos, infelizmente, o fazem. Defende a liberdade de maneira casuística. Por exemplo, defendem que a liberdade de manter o que eu tenho no bolso ou na minha conta bancária, mas defende que o Estado intervenha em quem eu levo para o meu quarto ou o que eu faço na minha privacidade. Isso é um grande equívoco, na verdade. Né? E por isso que eu critico também esse paternalismo estatal que leva as pessoas a aceitarem que o governo, ou seja, um grupo de pessoas dotados de interesses, dotados de incentivos, dotados de preferências prévias, enfim, uma série de valores, determine o que eu, na minha vida privada, vou fazer, desde que eu não cause danos a terceiros, obviamente. Né? Não só a questão do açúcar, mas, enfim, o que eu faço com o meu dinheiro. É óbvio que eu defendo um sistema. A gente precisa ter um sistema de leis, a gente precisa ter um Estado de Direito, e isso precisa ser financiado de alguma maneira. E até um próprio sistema de seguridade social básica, né, que seria interessante se ter. Infelizmente eu não posso ficar mais tanto tempo porque eu tenho... Como é? Renda. Distribuição de renda. Pois é, existe algo que eu gosto de me referir como o fetiche da igualdade social. Né? As pessoas muitas vezes têm um foco que eu considero um pouco excessivo na busca pela igualdade social, quando na verdade acho que a grande preocupação deveria ser na pobreza. A gente deveria buscar tentar analisar mais de que maneira a gente pode tirar as pessoas da pobreza antes de pensar em de que maneira a gente vai tornar as pessoas mais iguais. Porque, óbvio, as pessoas têm preferências diferentes, têm preferências temporais diferentes, têm preferências pessoais diferentes, as pessoas têm valores que orientam suas decisões de vida diferentes, as pessoas têm aptidões diferentes, então é absolutamente esperado que a alocação de recursos seja diferente. Eu não acho que a gente deveria, como sociedade política, tolerar que pessoas morressem de fome, mas eu acho que, por exemplo,
Estados Unidos, eu ouvi algo que me chocou na palestra no ER, que o colega falou que nos Estados Unidos 47 milhões de pessoas estão abaixo da linha da miséria. Isso me chocou absolutamente, porque é uma informação absolutamente descabida. Não vê na TV. Como é que é? A gente não vê na TV, né? Não. Eu tô dizendo que eu morei lá e... Eu também. Nunca imaginei. Mas tu viu a pobreza tão absurda assim? Pois é, cara, eu conheço mais ou menos os Estados Unidos, eu já andei por alguns bairros, mas miséria é uma coisa que praticamente não existe lá, e se existe, é muito mais relacionado a questões como, por exemplo, é um imigrante ilegal que está temporariamente naquela situação que ele não consegue emprego, ou é um problema muito sério que se tem lá. Os homeless geralmente são pessoas que têm problemas mentais. Então, isso acaba acontecendo lá. Os 47 milhões, acho que realmente... permitindo que elas se utilizem da sua força de trabalho, sejam remuneradas para isso. Basicamente assim, permitindo que elas trabalhem, abolindo obstáculos à atividade empreendedora e à contratação. Por exemplo, se fala muito sobre a legislação trabalhista, salário mínimo, etc., mas que as pessoas ignoram é o fato de que esse tipo de regulação acaba justamente prejudicando os mais pobres. Porque são pessoas, muitas vezes, que não têm experiência, não têm qualificação, e, consequentemente, a produtividade do seu trabalho não alcança aquele valor estabelecido em lei, que não é, obviamente, só os 700 e poucos reais. Tem toda a série de outros direitos trabalhistas que acabam, no agregado, contribuindo para o valor do salário. E algumas pessoas, simplesmente, a produtividade não alcança isso. Muitas vezes por problemas anteriores, como, por exemplo, elas tiveram acesso a escolas não tão boas quanto as que nós tivemos, elas vêm de um meio familiar que não lhes permitiu estudar. Até isso que ela está perguntando, como é que corrige isso? Como é que corrige isso? Tendo ensino público fundamental, não necessariamente estatal. Quanto não isso? necessariamente estatal. Agora, como é que faz? Agora. Sim, mas eu estava perguntando agora. Sim, as pessoas que estão agora. Exato. Eu acho totalmente razoável que a gente tenha um sistema de assistência social básico para pessoas que realmente passam por situações periclitantes. Como eu já disse antes. Não, eu acho que o salário mínimo é algo que prejudica incrivelmente a vida dos mais pobres e coloca em situação de conforto pessoas que já atingiram um certo nível de produtividade como nós, que aprendemos a ler, escrever, falamos inglês, sabemos mexer no computador. Para a gente, tranquilo, mas o salário mínimo acaba servindo como uma espécie de muro de acesso ao mercado de trabalho. É óbvio que aí também está um trade-off da sociedade. A gente quer pessoas trabalhando por salários menores ou a gente não quer. Mas ao tomar a decisão de não permitir que pessoas trabalhem no mercado formal por salários menores em determinado nível, a gente está tendo um nível de desemprego maior e tendo um maior nível de informalidade. Aí se fala, mas no Brasil agora a gente tem pleno emprego com enfim, alta regulação trabalhista. Bom, é uma perspectiva conjuntural que tende a não perdurar por muito tempo, infelizmente, e esse nível de desemprego de 5,2, que eu vi ontem, ele não leva muito em consideração as pessoas que sequer estão buscando trabalho porque não veem perspectivas de conseguir empregos. A seguridade social é uma grande preocupação proletária e os impactos macroeconômicos de tu reduzir a demanda de toda a população brasileira com o aumento do salário mínimo real, que é a maior conquista social do Brasil nos últimos 12 anos, teria um impacto nas empresas privadas, no crescimento do PIB. Não haveria quem consumisse no mercado como consomem as famílias de baixa renda com salário mínimo. Por que a gente não aumenta o salário mínimo para R$2.000? Isso não geraria uma demanda maior, uma multiplicação maior? Vai aumentar em 15 anos. Quando? Por que 15 anos? Por que não aumenta agora? Porque não é assim. Se tem um impacto tão positivo e tão direto, o rendimento das bases de macroeconomia que tu não faz uma alteração radical de uma hora para outra nos teus... Ok, então desvincula da Previdência para não ter um rombo maior ainda da Previdência. Simplesmente bota na lei. Enfim, já temos na verdade a Constituição dizendo que o salário mínimo deve atender as necessidades de lazer, saúde, educação, cultura, etc. Por que não se cumpre isso? Porque os votos individuais das populações, veja bem, se a gente dá, então, se tem essa liberdade individual, ok. A liberdade individual das lutas ao longo de anos e anos em diversos países definiu, olha, a gente quer um salário mínimo. Esse é o ponto. E é por isso que tem um salário mínimo em muitos e muitos países. No Brasil, idem. Essa é a questão. Se tem esse voto político, se os indivíduos fazem esse voto, ok. A maioria dos brasileiros, por incrível que pareça, quer um salário mínimo. Se tem uma coisa que nem o Fernando Henrique conseguiu passar na época dele, foi exatamente a reforma trabalhista. Que bom,
Porque essa ilusão de que a reforma trabalhista vai significar mais emprego, isso que é um equívoco, que já foi experimentado em N países e não aconteceu. Professor, a gente tem 60% da força de trabalho na informalidade atualmente. A senhora não vê o vínculo não é claro 60% da força de trabalho na informalidade, pelo contrário, senão não bateria com 5,2%. É um percentual da força de trabalho inegligenciável, não se pode ignorar. Não é. Aqui a senhora justifica o tamanho percentual da força de trabalho, isso não é 60, 40. Primeiro não é esse percentual. Não, 60, 40. Não, vou escrever. Ok, então é tipo 5. Gente, olha só, qual é que, o que eu acho que pode ser, a gente falou que poderia ficar aqui mais tempo, também não posso ficar tão mais, mas o que eu acho que é interessante, eu até gostaria de saber a pergunta dele ali, até para ver se tem alguma coisa que a gente não tocou ainda. Levantou eu? Então tá, na verdade, eu queria, Eduardo da SPM, eu queria perguntar o seguinte, tu falaste de solidão antes, e se falou muito na questão do Estado, às vezes, proteger a pessoa dela mesma. E eu me pergunto, gostaria que vocês divagassem, talvez, sobre isso um pouquinho, e depois me respondessem uma pergunta. Vocês não acham que as pessoas vivem hoje, como já viveram em vários momentos da história, mas dessa vez de uma forma global e não isolada em alguns países, um momento de fragilidade, onde elas estão extremamente vulneráveis a instituições tanto do mercado quanto do próprio Estado, de religião e de cultura, que queiram abocanhar isso e tirar elas dessa solidão, mas substituindo por uma noção ilusória, que fazem delas simplesmente fantoches, na verdade. Ah, Então, a melhor expressão. Eu gostaria que vocês me respondessem, o que é pior? A manipulação essa do Estado ou a do mercado para os indivíduos? Gente, é pior a manipulação. A questão é a seguinte, a gente tem que assumir que o tempo inteiro tem manipulação, entende? Meus pais, antes de eu nascer, manipulavam a ideia de ter um filho. Percebe? Aí eu sou pequenininha e eles já estão me dizendo como é que tinha que ser. Às vezes nem dizendo, às vezes só olhando pra mim. Né? Só olhando pra mim e esperando eu fazer alguma coisinha bonitinha pra bater palminha ou pra criticar. Isso que eu estou dizendo que é uma ilusão. A gente achar que o ser humano é natural, a gente achar que existe um eu natural, entende? E que é muito fácil isolar este eu natural, esta liberdade natural, o desejo natural, o voto natural, o que é o saber, o que é o meu bem natural, e tudo fora isso é manipulação. Se a gente entende que a manipulação faz parte, a manipulação é a sociedade o tempo inteiro criando um pano de fundo para a gente ser. A linguagem é uma manipulação, percebe? Então, se a gente assume isso, sabe o que significa? Que a gente vai estar mais preparado para não chegar nesse caso limite que você falou. Quando você estava falando, eu lembrei do Matrix. Né? Lembra do Matrix? Aquilo é o máximo da manipulação. Eu reduzo o indivíduo à pilha, né? O cara fica lá, pilha, dormindo, né? Só passando lá o alimento para ele, e a energia dele serve para um sistema de manipulação. Entende? Aquilo é uma metáfora perfeita da sociedade moderna. Qual é que é a solução para aquilo? Tomar a pílulazinha vermelha. O que é tomar a pílulazinha vermelha? Te dê conta! Te dê conta! É a liberdade, sim, só que não é liberdade. A liberdade fake liberal é aquela do cara que prefere continuar comendo comida fake no mundo fake do que a gororoba do mundo real. Entende? Ou seja, não é liberdade não. O cara entrou no Matrix, ele entrou numa organização, ele entrou numa hierarquia, ele entrou na discussão do que tem que ser feito, do que não tem que ser feito. Se eu quiser comer esse é o mundo. Pode, fica na pílula azul então. Entendeu? O cara que quer comer na fantasia, ele fica na fantasia. Entendeu? Ele fica na fantasia. É por isso que a gente tem que ter liberdade. Agora, as pessoas se a que não se consideram tão iluminadas. Eu acho que tem que ter não uma enxergam a liberdade Matrix. real. A liberdade real. Pessoalmente eu poderia dizer que a senhora vive uma Matrix ao acreditar em luta de classe. Por isso que essa é a discussão. Mas eu não me arrogo a autoridade de lhe oferecer uma pílula vermelha. Eu também não me sair arrogo. A dessa. autoridade que me Eu dá acredito na isso liberdade e é a por discussão social do mundo Pode ser moderno. debate. Eu aceito uma luta, uma marcha inexorável da história que divide a história entre exploradores e explorados. Vale pra mim aquilo que você falou no início em relação à pergunta do Marcelo. A gente não falou nada disso. Eu gesticulo ofensivamente em direção ao rosto das pessoas também. A gente não falou nada disso, então tá aí uma coisa que a gente não colocou ainda, tá? Se a gente fosse discutir classe, etc, etc. Eu tenho um evento
tô aqui, ó, o Vão me pediu, o Vão coordenador do GRI aqui da SPM pediu, ó. Fábio Compadecer no Colégio João Paulo I, na Zona Sul. Onde é que fica isso? Eu tenho que estar lá às 14 horas, 30 minutos, eu tenho que comer. Eu agradeço imensamente a presença dos nossos convidados, debate com a tempo.